A distância de Nova York a Lisboa, do outro lado do Atlântico, é bem superior a 5.000 quilômetros. Com a velocidade média de caminhada de um ser humano, você poderia percorrê-la em 1 mês e meio. Isso sem contar as paradas para descanso e o tão necessário sono. Comprar uma passagem aérea ou embarcar em um avião não são apenas as melhores opções, mas as únicas possibilidades de viagem no momento. Mas, se um dia essa longa jornada a pé se tornar possível, você aceitaria o desafio? O obstáculo mais óbvio é toda a água do Oceano Atlântico. Ele cobre cerca de 1/5 da superfície da Terra. Todos os oceanos ocupam cerca de 70% do nosso planeta. Quando você abre a torneira ou compra uma garrafa, está bebendo uma pequena porcentagem de água potável. 97% da água da Terra está localizada nos oceanos. É tudo água salgada e não é potável. Acrescente a isso 2% de água retida em geleiras e camadas de gelo e você terá menos de 1% da água que realmente bebemos. Quando você colocar essas porcentagens em números, precisará de uma longa folha de papel para anotar tudo. O US Geological Survey, Serviço Geológico dos Estados Unidos, estima que existam mais de 1.386 bilhões de quilômetros cúbicos de água no mundo. Ela é essencial para a manutenção de todas as formas de vida, inclusive a humana. Os oceanos desempenham um papel fundamental na regulação da temperatura do ar em todo o mundo. Se eles não tivessem água, a área ao redor do Equador seria queimada. Essa linha imaginária que divide nosso planeta ao meio passa por 13 países no total, como o Brasil, Quênia e Indonésia. Os oceanos do mundo são determinantes para o ciclo da água em nosso planeta. Você sabe, é aquilo que você aprendeu na escola. Chove das nuvens e a água acaba indo parar nos rios que desaguam nos oceanos. Em seguida, a luz do sol aquece essa vasta massa de água, de modo que ela evapora na atmosfera para formar novas nuvens. Em seguida, o ciclo recomeça. Esse processo molda o clima global. É por isso, por exemplo, que o Mediterrâneo é tão popular nas férias de verão. A região é temperada. Se tirarmos os oceanos da equação, o ciclo da água será interrompido. A área onde eles se encontravam se transformaria em uma enorme bacia de poeira. Haveria sujeira até onde a vista alcançasse. Como não há mais evaporação, as nuvens simplesmente não se formarão. A chuva se tornaria escassa. Os seres humanos logo ficariam sem fontes de água potável. A paisagem do nosso planeta se transformaria em um vasto deserto. Imagine um terreno semelhante ao Saara, que se estende pela superfície do nosso planeta. Tudo se tornaria tão seco que os incêndios se iniciariam facilmente. Essas não são as condições ideais para uma longa caminhada entre continentes. Mas vamos imaginar que você conseguiu sobreviver a tudo isso. Você começa a caminhar pela terra deserta que já foi o Oceano Atlântico. Como seria essa jornada? Você encontrará uma paisagem diferente da que existe acima da linha d'água. Tudo abaixo das ondas é mais alto e mais profundo do que no mundo que conhecemos. Esta é a terra dos extremos. Veja, por exemplo, a montanha mais alta do planeta. Se você está pensando no Himalaia e em seu pico mais alto, você está certo. Mais ou menos isso. Essa cadeia de montanhas é a mais alta quando medida a partir do nível do mar. Tem pouco mais de 8.849 metros de altura. Mas quando se mede a altura de uma montanha da base até o pico, o Himalaia cai para o segundo lugar. A montanha mais alta da Terra é, na verdade, Mauna Kea, no Havaí. É um vulcão inativo. No idioma local, seu nome é traduzido como Montanha Branca. Quase metade dele está sob as ondas do Oceano Pacífico. Sua altura total é cerca de 1,6 km mais alta que o Monte Everest. Não podemos apreciar sua escala neste momento, mas se o Pacífico secasse, poderíamos ficar na base desse gigante. O fundo do Atlântico esconde uma cadeia de montanhas semelhante. É a maior característica geológica do planeta. Não podemos vê-la porque a Cordilheira do Atlântico Médio está quase completamente submersa. Ela se eleva no fundo do oceano a uma altura equivalente à metade da altura do Monte Kilimanjaro. A largura da enorme faixa submarina chega a 1/10 do diâmetro da Terra. As únicas seções visíveis da Cordilheira do Atlântico Médio são ilhas como a Islândia e os Açores. A ilha habitada mais remota do mundo também pertence à parte visível dessa geoformação. Talvez a única coisa mais impressionante do que seu tamanho seja a data da descoberta desse cume. Os cientistas a mapearam na década de 1950. Isso é muito recente quando se considera que nossa civilização tem milhares de anos. E mostra o quão pouco sabemos sobre o que se esconde sob a superfície de nossos oceanos. A Unesco estima que os seres humanos exploraram apenas 5% dos oceanos da Terra. Parece difícil de acreditar, mas mais pessoas já estiveram na Lua do que no fundo do oceano. O lugar mais profundo do nosso planeta fica na Fossa das Marianas.
A descoberta da dorsal mesoatlântica revelou o segredo por trás da formação dos continentes e oceanos. Quando você souber a verdade por trás de suas origens, saberá o que esperar em sua jornada imaginária pelo Atlântico. A cordilheira fica bem entre a América do Norte e a Europa. Mas é preciso pensar nessas massas de terra não como continentes, mas como placas tectônicas. Essas placas são grandes pedaços da camada externa da Terra. Ela é chamada de litosfera e é composta principalmente de rocha. Há cerca de 15 a 20 dessas placas gigantescas em nosso planeta. Elas flutuam em uma camada de rocha parcialmente derretida. Bem, elas não flutuam de fato, mas esse é o termo que os cientistas usam para melhor descrever sua instabilidade. As placas tectônicas estão em constante movimento. Elas podem se chocar umas com as outras. Nesse caso, uma placa desce enquanto a outra é levantada. Isso gera grandes quantidades de energia. Na superfície temos terremotos e vulcões. As forças tectônicas deram ao nosso planeta sua forma familiar. Foi assim que o Himalaia se formou há 40 ou 50 milhões de anos. Por volta dessa época, a placa indiana se deslocou para o norte. Ela se chocou com a parte sul da placa eurasiana. Como as duas placas eram compostas de um tipo semelhante de rocha, cada uma se recusou a passar por baixo da outra. A única direção possível era para cima. Esse processo ainda não terminou. A faixa cresce em 1/3 de 1 centímetro a cada ano. Uma coisa semelhante está acontecendo com a Cordilheira do Meio Atlântico. Ela está se alargando a uma taxa anual de 4 centímetros. E há um efeito colateral interessante nesse processo. Lembra de quando você fazia castelos de areia? Para construir a fortaleza, você precisava cavar muita areia ao redor dela. À medida que o castelo aumentava de tamanho, o buraco ao redor ficava maior. A mesma coisa está acontecendo no Oceano Atlântico, mas em uma escala muito maior. Como a cordilheira está ficando cada vez mais larga, as duas costas estão se afastando uma da outra. A placa da América do Norte e a placa da Eurásia estão se afastando. Isso significa que sua viagem imaginária em um mundo sem oceanos pode demorar mais. Para cada ano de espera, você precisará percorrer 2,5 centímetros a mais. Isso não parece muito longe, mas espere um pouco e talvez você não precise embarcar em uma viagem intercontinental. Os continentes virão até você. A evaporação não é a única maneira de drenar um oceano. A costa de cada lado de um oceano pode simplesmente se fechar sobre ele. É isso que os cientistas acreditam que acontecerá com o Pacífico. Daqui a 50 milhões de anos, você não seria capaz de reconhecer o maior oceano da Terra. Especialistas fizeram uma série de simulações em computador para ver para onde as Américas do Norte e do Sul estão se dirigindo. A resposta é para o Polo Norte. É nesse ponto que elas se fundirão com a Ásia em um futuro distante. Um novo supercontinente mudará completamente a forma e o tamanho do Oceano Pacífico. Os geólogos já têm um nome pronto para essa massa de terra: Amásia. Você sabe quantos continentes existem na Terra? Essa é fácil. 6. Mas espere um segundo. A Europa e a Ásia não são um grande continente? É o que parece quando você olha o mapa mundi. Bem, os cientistas pensam de forma diferente. Eles não olham apenas para os corpos de terra que saem do mar. Os geocientistas estudam os tipos de rocha de que os continentes são feitos. Quando você vê o mundo sob a perspectiva deles, o número de continentes realmente aumenta. Sim, eles não são um mito. Os continentes perdidos existem, ou pelo menos costumavam existir. E esses continentes nem sempre estão localizados sob a água. Eles estão escondidos sob outras massas de terra. Cadê você? Os pesquisadores descobriram recentemente um continente exatamente assim. Ele é chamado de Grande Adria. Parece familiar? Sim, tem algo a ver com o Mar Adriático. Esse continente perdido está completamente enterrado sob a Europa. Ele colidiu com a Europa e começou a afundar sob ela há muito tempo. 140 milhões de anos atrás. Hoje, ele está sob a Itália, a Grécia e os países bálticos. Seu tamanho e forma uniforme correspondem aos da Groenlândia, a maior ilha do mundo. Mas como os geocientistas encontraram a Grande Adria? Ela não está mais visível, mas deixou algumas pistas. Partes dela foram incorporadas aos Alpes. Outros pedaços foram incorporados à atual Itália e Croácia, do outro lado do Mar Adriático. As rochas calcárias do antigo continente começaram a se transformar quando estavam sob a massa de terra europeia. O calor e a pressão tremendos, distribuídos ao longo de dezenas de milhões de anos, mudaram sua estrutura. Saiu o calcário e entrou o mármore. Todos os templos gregos e romanos que você admirou em suas férias de verão foram construídos com esse mármore. Era uma espécie de presente de despedida de um continente há muito perdido.
A Grande Adria se camuflou bem por milhares de anos, mas outros continentes perdidos estavam escondidos à vista de todos. Você já ouviu falar do 8º continente da Terra, a Zelândia? Provavelmente não, porque ele fica sob a superfície do Oceano Pacífico. 95% da Zelândia está agora debaixo d'água. Você consegue adivinhar onde exatamente? Seu nome é uma boa dica, sob a Nova Zelândia. Se você abrir o Google Maps, poderá ver seu contorno. Procure um tom de azul mais claro no oceano. Ele deve se estender da Nova Caledônia até a Nova Zelândia. Essa saliência no fundo do oceano costumava estar acima do nível do mar. Tinha cerca de 2/3 do tamanho da Austrália e mais de 2 vezes do tamanho da massa terrestre da Grande Adria. Podemos ver a Zelândia hoje porque ela não afundou muito, e essa é a melhor maneira de descobrir outros continentes perdidos. Imagine a Terra sem os oceanos. O fundo do mar não é plano, há montanhas e trincheiras. Você poderia colocar o Monte Everest na mais profunda delas, a Fossa das Marianas, e ainda haveria 2.133 metros entre ele e o nível do mar. Essa trincheira ficou tão profunda devido a um processo geológico chamado subducção. A placa do Pacífico ficou sob a placa das Filipinas. A crosta terrestre é formada por essas placas que flutuam em um mar de rocha derretida. Depois, elas se chocam umas com as outras, uma desce e a outra sobe. Foi assim que a Grande Adria acabou sob o continente europeu. Nosso planeta está em constante movimento. Não notamos esse processo porque ele acontece bem embaixo de nossos pés. Há 120 milhões de anos, a Austrália e a Antártida eram um único pedaço de terra. Sim, o lugar mais frio e um dos lugares mais quentes da Terra já foram o mesmo território. A Antártida se despediu da Austrália, mas não foi embora de mãos vazias. Hoje existe um platô oceânico no Oceano Índico. A palavra platô vem do francês e significa terra plana elevada. E o nome dessa terra soa como o título de um filme de Hollywood, Broken Ridge. Há muito tempo, ela estava conectada a outro continente perdido, o microcontinente Kerguelen. Os cientistas acreditam que ela foi uma ponte terrestre entre a Índia e a Antártida. Como era essa terra? A resposta possivelmente está em um pequeno arquipélago no sul do Oceano Índico. Essas ilhas são tudo o que restou da antiga massa de terra. Elas têm um clima frio. As ilhas têm geleiras porque estão muito próximas da Antártida. Mas no passado, o clima deve ter sido temperado, com muitas chuvas. Os animais e as plantas seriam semelhantes aos que encontramos hoje nas regiões tropicais. A paisagem do continente perdido provavelmente se assemelhava à da Nova Zelândia. Já que estamos na área, você consegue adivinhar a qual continente pertenceu a ilha-estado de Madagascar? Se você disse África, desculpe, mas errou. Ei, não se sinta mal. Olhe para cima e para a direita no mapa. A resposta correta é Índia. Há cerca de 120 milhões de anos, eu não estava por aqui na época, a Índia se separou do continente africano e foi para o Nordeste. Madagascar não foi rápida o suficiente e acabou se tornando uma ilha na costa sudeste da África. Mas há evidências de uma massa de terra ainda maior, o continente perdido de Maurícia. Os cientistas encontraram vestígios da antiga massa de terra sob a ilha de Maurício. Hoje, ela é um ponto turístico, mas há milhões de anos era um ponto realmente quente, com vulcões e tudo. Foi assim que os cientistas conseguiram reconstituir os passos de Maurício. Eles encontraram um mineral, o zircão, que existe nas rochas que a lava espelha após uma erupção. A terra muito perdida já cobriu a área da ilha de Maurício até a costa oeste da Índia. Imagine se essa terra existisse hoje. Ela formaria uma grande mistura das culturas indiana e africana. Os pratos locais seriam definitivamente apimentados. Por falar em picante, você comeu comida indonésia recentemente? Há apenas 50 mil anos, o Sudeste Asiático era muito diferente. Não havia Sumatra, Bornéu, Java ou mesmo a Austrália. Apenas Sunda e Saul, duas massas continentais que eram divididas por uma fossa de águas profundas. Você tinha a extensão do Sudeste Asiático continental de um lado, Sunda, e a Grande Austrália ou Saul do outro lado. Naquela época, Bali ficava no extremo sul da Ásia. Os biólogos foram os primeiros cientistas a perceber a divisão. As espécies se desenvolveram de forma diferente em Sunda e Saul. É por isso que a Austrália tem animais únicos, como o canguru, o wombat e o ornitorrinco. E você sabia que um canguru gigante já habitou a ilha da Nova Guiné? Isso porque, até o final da era passada, havia uma ponte terrestre para a Austrália. Hoje, as duas ilhas são separadas pelo Estreito de Torres, mas ele é bastante raso, com menos de 20 metros. É um lembrete de que essa ilha já foi uma única massa de terra chamada Saul.
Outro estreito oceânico que não é muito profundo separa a Ásia da América do Norte. O Estreito de Bering fica hoje no lugar de Berinja. Essa antiga massa de terra não era muito grande. Ela se estendia por 1000 milhas de norte a sul. Isso equivale a apenas 1/3 da distância de carro de Los Angeles a Nova York. A Berinja era importante por outro motivo. Durante a Era do Gelo, ela conectava o mundo inteiro. Naquela época, os níveis de água eram 90 metros mais baixos do que são hoje. Se fossem ainda mais baixos, seria possível caminhar do Cabo da Boa Esperança, na África, até Cabo Horn, na América do Sul. Isso é o que eu chamaria de a melhor rota para mochileiros. Hoje, você pode entrar em um avião e voar para praticamente qualquer lugar do mundo. O mundo nunca pareceu tão pequeno, não é mesmo? Bem, pareceu. Há cerca de 300 milhões a 200 milhões de anos, éramos todos um só mundo, literalmente. Pangeia era um supercontinente que incluía todos os continentes. Seu nome vem do grego e significa simplesmente toda a Terra. Mas a Pangeia começou a se fragmentar. A maior lacuna se formou entre as Américas de um lado e a Europa e a África do outro. A água do mar logo começou a entrar e foi assim que surgiu o Oceano Atlântico. Esse processo não terminou de forma alguma. Enquanto você assiste a este vídeo, a América do Norte está se afastando cada vez mais da Europa a uma taxa de 2,5 cm por ano. Não parece muito quando comparado à longevidade média da vida humana, mas no final, todos os continentes se reconectarão uns aos outros, formando um supercontinente. E não seria a primeira vez na história da Terra que isso aconteceria. Sinceramente, não vou ficar esperando por isso. Olha só. A Taylor Swift pega um voo de Los Angeles para Tóquio, que sai às 10 horas da manhã do dia 20 de fevereiro. Ela fica no avião por 12 horas, mas aterrissa em Tóquio somente às 2 da tarde do dia seguinte. Essa é uma diferença de 28 horas. Então, como aconteceu essa mudança de horário? Bem, tudo isso se deve a essa linha irregular. Esta é a linha internacional de data. Você sabe, aquela linha imaginária que corta o globo ao meio e decide quem pode comemorar o Ano Novo primeiro. A propósito, são as Ilhas Line. Mas cruzar essa linha não faz apenas com que você se sinta como se tivesse entrado em um transportador. Ela realmente muda o seu dia. Atravesse do leste para o oeste e, bum, são 24 horas depois. Se você viajar na direção oposta, cruzando a linha do ocidental para o lado oriental, você volta um dia inteiro no calendário. Você pensaria que a linha internacional de data seria uma linha reta e bonita no oceano, onde os fusos horários mudam. Mas, na realidade, é como se alguém pegasse uma régua e dissesse, vamos complicar isso. A linha zigue-zagueia por toda parte, contornando as ilhas e causando todo tipo de confusão. Por exemplo, a Ilha Grande Diomede e a Ilha Pequena Diomede estão separadas por apenas 4 quilômetros, mas tem uma diferença de horário de 21 horas. E as coisas podem ficar um pouco mais complicadas dependendo do fuso horário que o país segue. Por exemplo, se você viajar 1.061 quilômetros através da linha de data da Ilha Baker até Tokelau, deverá acrescentar 25 horas. Em outras palavras, isso equivale a um dia e 1 hora. E se isso não parecer estranho o suficiente para você, espere, fica ainda mais louco. Quando são 6 horas da manhã e quinta-feira em Nova York, ainda é quarta-feira à noite em Samoa Americana. Enquanto isso, em Kiribati já é sexta-feira. Sim, estamos falando de 3 dias diferentes do calendário acontecendo ao mesmo tempo por causa dessa linha imaginária e maluca. Esse fenômeno ocorre todos os dias, entre as 10 horas e as 10h59 da manhã. Então por que a linha internacional de data parece tão ridícula em primeiro lugar? Ótima pergunta. Embora esses zigue-zagues possam parecer completamente arbitrários, na verdade, eles têm uma base lógica. É praticamente um conceito inventado com base na rotação da Terra. A Terra está sempre girando e leva cerca de 24 horas ou um dia para completar uma rotação completa. Para manter as coisas em sincronia, as pessoas pegaram a Terra e a dividiram em 24 fusos horários, cada um com 15 graus de diferença. Mas qual é o ponto de partida para um dia na Terra? Basicamente, as pessoas precisavam descobrir qual dessas 24 zonas, ou linhas, seria a linha de partida, ou o cronocentro. Elas precisavam de um ponto de referência, uma linha onde pudessem começar a adicionar ou subtrair tempo à medida que se moviam para leste ou oeste. Essa linha é o que hoje chamamos de meridiano principal. Mas aqui está o problema: decidir onde colocar essa linha de partida. O meridiano principal é totalmente arbitrário.
A ideia de estabelecer uma linha onde os dias começam e terminam remonta, pelo menos, à década de 1300. Naquela época, os cartógrafos faziam suas próprias escolhas, escolhendo suas próprias linhas divisórias leste-oeste, chamadas de meridianos, que, a propósito, é apenas uma palavra latina sofisticada para meio-dia. Sem um padrão universal para determinar quando um dia começava ou terminava oficialmente, os marinheiros em longas viagens tinham de improvisar, descobrindo como lidar com o tempo que ganhavam ou perdiam ao longo do caminho. Então, em 1884, as pessoas decidiram organizar toda essa bagunça. 25 nações se reuniram na prestigiosa Conferência Internacional do Meridiano, nos Estados Unidos, com um grande objetivo: decidir sobre uma linha que serviria como o meridiano principal oficial. Finalmente, querendo ou não, eles estavam determinados a criar a linha internacional de data que o mundo inteiro aceitaria e seguiria daquele ponto em diante. O meridiano principal foi estabelecido em Greenwich, Inglaterra, e a linha internacional de data foi colocada no lado oposto, passando pelo 180º meridiano. Parece simples, certo? Mas foi aí que o pesadelo realmente começou. A linha internacional de data escolhida não passou apenas por áreas desabitadas. Ela dividiu alguns países ao meio e criou todo tipo de caos. Quero dizer, se você dividir o mundo com uma linha vertical completamente reta, acabará tendo situações em que metade de um país está um dia à frente e a outra metade está um dia atrás. Veja Kiribati, por exemplo. O país está centrado principalmente nas Ilhas Gilbert, que ficam a oeste da linha internacional de data. No entanto, em 1979, seu território ficou um pouco maior com as Ilhas Fênix e Line, que ficam bem a leste da linha de data. De repente, Kiribati estava sobrepondo-se à linha internacional de data. Isso criou um pouco de dor de cabeça para as empresas. As pessoas de ambos os lados só podiam se comunicar por rádio ou telefone durante 4 dias da semana. Para corrigir essa situação peculiar, Kiribati decidiu pular o sábado, 31 de dezembro de 1994, do calendário. Assim, a sexta-feira, dia 30 de dezembro, passou a ser o domingo, dia 1º de janeiro de 1995. E, sem mais nem menos, o ano novo chegou um dia antes. Uau! Depois disso, a linha de data se deslocou para o leste para dar a volta em todo o país. A mesma coisa que aconteceu com Kiribati aconteceu com outros países também. Por exemplo, quando chegaram às Ilhas Aleutas, no Alasca, sim, a linha fez outro desvio para incluí-las. E quando chegaram ao sul do Equador, adivinhe, outra curva em direção ao leste para abranger ainda mais ilhas. E é praticamente por isso que a linha reta começou a ficar um pouco em zigue-zague. Essa linha irregular foi projetada para evitar a Terra o máximo possível, para que haja menos problemas quando se trata de mudar os dias. Portanto, não, você não pode ficar entre a linha internacional de data, como se tivesse um pé em um dia e o outro no outro. Mas você pode cruzá-la de barco. De fato, alguns cruzeiros transpacíficos sofisticados oferecem até mesmo um pacote de viagem no tempo para viajantes aventureiros que desejam cruzar a linha e saltar para o futuro. No final, a linha internacional de data parece tão ridícula porque foi construída com base em uma série de decisões arbitrárias, peculiaridades históricas e muita confusão. Mas não é só porque as pessoas a organizaram no século XIX que não há confusão em relação aos fusos horários atualmente. Outra coisa que o meridiano principal estabelece é o tempo universal coordenado, o famoso UTC. O UTC nunca muda para o horário de verão ou qualquer outra coisa. No entanto, em 1988, o Canadá decidiu apimentar as coisas, criando o horário de verão, ou DST, Daylight Saving Time. Sua ideia era adiantar os relógios em 1 hora em relação ao horário padrão para aproveitar melhor a luz do sol nas noites de primavera, verão e outono. A ideia foi tão brilhante que a maioria dos países aderiu à ideia, mas nem todos. Basta olhar para o Nepal. Eles nunca, jamais usaram horário de verão, o que significa que seus relógios não mudam durante todo o ano. Como você provavelmente sabe, países com grandes territórios geralmente têm mais de um fuso horário, como os Estados Unidos, que tem 11 fuso horários. A Austrália tem 9, enquanto a Índia, a Índia é um caso especial. Veja, a Índia é um país grande, com uma área que se estende por cerca de 3.000 quilômetros de oeste a leste. Portanto, deveria ter 3 fusos horários no total, mas eles têm apenas um. Isso significa que o Sol nasce quase 90 minutos mais cedo em Dong, no extremo leste, do que em Gujar Mouti, no oeste. E por que eles têm apenas um fuso horário? Bem, basicamente porque eles podem. Lembre-se de que a linha internacional de data e os fusos horários são invisíveis, artificiais e agora, você sabe, totalmente arbitrários. Portanto, se um país quiser manter apenas um fuso horário para simplificar os processos e as operações comerciais dentro de suas fronteiras, então, por que não?
A história nos ensina que o supercontinente existiu há muito tempo, cerca de 300 milhões a 273 milhões de anos atrás. Naquela época, todos os continentes da Terra eram amigos e andavam juntos. Eles formavam uma equipe incrível chamada Pangaea ou Pangaea, se você estiver se sentindo sofisticado. O nome vem de uma palavra grega que significa toda a Terra. A Pangaea também tinha uma enorme vizinhança de água chamada Pantalassa. Portanto, nosso mundo inteiro era um enorme pedaço de terra cercado por um enorme pedaço de oceano. O megacontinente parecia um C gigante que se estendia entre o topo e o fundo do nosso planeta. Mas, como diz a história, as coisas mudaram. Cerca de 200 milhões de anos atrás, no início da época Jurássica, como nos tempos dos dinossauros, a Pangaea decidiu dar uma festa de separação. Esqueça as velhas ideias de continentes à deriva como grandes icebergs. Ela se dividiu em pedaços menores, formando os continentes que conhecemos hoje. E como bônus, criou os oceanos Atlântico e Índico. A história da Pangaea foi contada pela primeira vez por um especialista em meteorologia alemão chamado Alfred Wegener em 1912. Mas como ele ficou sabendo de algo que aconteceu há tanto tempo? Imagine o núcleo da Terra como uma grande lareira aconchegante que emite calor. Esse calor cria correntes giratórias especiais na camada externa da Terra. Podemos pensar nisso como a crosta terrestre, que se parece com um grande quebra-cabeça com muitas peças. As correntes quentes fazem com que essas peças do quebra-cabeça, chamadas de placas da crosta terrestre, se movimentem. Às vezes se chocam umas contra as outras e, às vezes, deslizam umas sobre as outras. É como um baile fantástico que acontece sob nossos pés. Um dia, Wegener observou as formas dos continentes e pensou que os litorais da América do Sul e da África se encaixavam. E realmente se encaixavam. Então, ele imaginou que, há muito tempo, todos os continentes andavam juntos como uma grande massa de terra. Mas ele não podia simplesmente dizer isso sem nenhuma prova. Então, como sabemos que a Pangaea realmente existiu? Bem, há algumas pistas que nos levaram a essa incrível descoberta. Uma pista é como quando você monta um quebra-cabeça e as peças se encaixam perfeitamente. Basta olhar para as formas dos continentes atuais. Dá para perceber que eles se encaixam quase como uma combinação perfeita. Obviamente, suas formas mudaram com o tempo. Isso aconteceu há milhões de anos e, desde então, as margens dos continentes têm sido lavadas pela água ao longo dos anos. Mas mesmo assim, ainda podemos ver como eles se encaixam bem. Outra pista vem da verificação dos fósseis. Sabemos que os animais antigos deixaram muitos fósseis para trás. Foi assim que aprendemos sua história e quais eram as espécies existentes. Mas quando os cientistas compararam fósseis encontrados em diferentes continentes, eles notaram algo interessante. Esses fósseis eram semelhantes. Surpreendentemente, eles pertenciam aos mesmos grupos de animais, embora estivessem distantes uns dos outros. Não é como se esses animais pudessem atravessar o oceano com suas 4 patas, e é improvável que esse tipo específico de animal tenha se originado em 2 lugares ao mesmo tempo. E, por fim, as montanhas. Imagine explorar debaixo d'água e encontrar enormes montanhas nos oceanos. Essas cordilheiras submarinas e trincheiras profundas são como cicatrizes de quando as placas tectônicas da Terra se moviam. Elas servem como outra prova de que os continentes fazem parte de algo maior. Quando você analisa todos esses aspectos em conjunto, obtém um quadro bastante claro. Os continentes da Terra já estiveram reunidos em um supercontinente. Desde então, eles seguiram caminhos separados. Mas as lembranças de sua grande aventura ainda estão gravadas nas formas dos litorais, nas rochas que deixaram para trás e muito mais. Mas agora isso é óbvio para nós. Na época da descoberta de Wegener, havia ideias diferentes circulando por aí. Algumas pessoas achavam que os continentes afundaram para formar os oceanos, mas Wegener tinha uma visão diferente. Ele achava que os continentes estavam sempre em movimento. Ele até criou uma expressão sofisticada, deriva continental, para explicar o fato. Mais tarde, ele foi acompanhado por outro cientista chamado Alexander Dutoit, que acrescentou uma pequena reviravolta à história, sugerindo que havia 2 continentes originais, Laurásia no norte e Gondwana no sul. Mas a verdadeira festa só começou na década de 1960, quando os cientistas descobriram o ingrediente secreto dessa receita, a tectônica de placas. E finalmente essa teoria explicou tudo o que Wegener e Dutoit falavam. A teoria de Wegener foi comprovada como correta após 50 anos. Com o passar do tempo, aprendemos mais e mais sobre nosso planeta. Descobrimos que a Terra costumava ter vários supercontinentes.
Antes da Pangeia, havia um megacontinente chamado Rodinia há cerca de 1 bilhão de anos. Mais tarde, Pannotia entrou em cena há cerca de 600 milhões de anos. O interessante é que a história da deriva continental está longe de terminar. Nossos continentes estão sempre em movimento. A África está dando um solavanco amigável na Europa e a Austrália está jogando um jogo de carrinho de choque com o Sudeste Asiático. Sabe o que está no horizonte? Outro supercontinente. Então, como esse próximo supercontinente se formará? Bem, há 4 possibilidades principais: Novo Pangeia, Pangeia Última, Aurica e Amásia. Esses nomes podem parecer de super-heróis, mas na verdade são formas diferentes de encaixar as peças do quebra-cabeça. Vamos dar uma olhada em todas elas. Primeiramente, Novo Pangeia. Você sabe que tem o Oceano Atlântico de um lado e o Oceano Pacífico do outro. Bem, se esses oceanos continuarem a fazer o que estão fazendo agora, o Atlântico continuará a se abrir enquanto o Pacífico se fecha. Se isso acontecer, as Américas, América do Norte e América do Sul, darão um grande toca aqui uma na outra. E a Antártica, aquela terra gelada bem ao sul, também participará da diversão. Ela estará se deslocando em direção ao norte. As Américas e a Antártica que se deslocam para o norte provavelmente se chocarão com a África e a Europa. E assim se formará um supercontinente totalmente novo. Em seguida, Pangeia Última. No futuro, o Oceano Atlântico pode se cansar de ser tão largo. Ele pode decidir desacelerar e encolher um pouco. Há pontos em que o fundo do oceano está deslizando por baixo da Terra. É como uma passagem subaquática secreta. Esses pontos são chamados de zonas de subducção. Então, se esses túneis secretos estiverem se espalhando ao longo da costa leste das Américas, as Américas, a Europa e a África podem se unir novamente e formariam um supercontinente. Esse supercontinente seria cercado pelo Oceano Pacífico. O próximo supercontinente possível é a Aurica. Nesse cenário, os oceanos Pacífico e Atlântico podem decidir tirar um cochilo e se fechar. Mas não se preocupe, pois quando uma porta se fecha, outra se abre. Neste caso, um oceano totalmente novo surgiria para substituí-los. Imagine uma grande fenda no solo cortando a Ásia como um zíper se abrindo. Essa fenda é a chamada de Fenda Pan-Asiática. E ela se tornaria um oceano totalmente novo. Com esse novo oceano, surgiria um novo supercontinente, Aurica. Atualmente, a Austrália está se deslocando para o norte como se estivesse tentando encontrar um bom lugar no centro do nosso planeta. O leste asiático e as Américas podem se juntar de ambos os lados. Depois disso, a Europa e a África podem se unir às Américas. E BUM! Aurica! E finalmente, a Amásia. Ela pode se formar se algumas das placas tectônicas forem para o norte. Elas podem levar continentes como a África e a Austrália para um passeio. Eles ficarão ao redor do Polo Norte. Todos os continentes, exceto a Antártica, podem se unir. E mesmo que eles possam se reunir em torno do Polo Norte, eles não fechariam os oceanos. Os oceanos Atlântico e Pacífico ainda estariam abertos para negócios. A forma como essa grande reunião aconteceria depende dos movimentos tectônicos da Terra. Até o momento, acreditamos que Novo Pangeia é o cenário mais provável. Isso também depende do que aconteceu exatamente com a Pangeia depois que ela se separou. E quando o novo supercontinente surgir, o que acontecerá com o clima? Como o oceano se comportará? E os animais e as plantas? Todas essas perguntas iluminam nossas mentes. Quem sabe? Talvez um dia nossos descendentes olhem para o mapa mundi e vejam essa incrível jornada completar o círculo. Continue fazendo perguntas curiosas e fique atento nos próximos 100 milhões de anos. No dia 16 de setembro de 2023, do nada, a Terra começou a zumbir. Uma vibração baixa e estranha reverberou pela crosta, o que fez disparar alarmes sísmicos em todo o mundo. Durante 9 dias seguidos, o planeta esteve pulsando com esse ritmo horrível, e os cientistas não tinham ideia do que estava acontecendo. Enquanto isso, o desastre total acontecia na Groenlândia. Não era um terremoto,
Isso eles sabiam. Eles podiam perceber isso pelo ritmo. Como vivemos sobre placas tectônicas gigantescas, elas se movem constantemente e deslizam sobre o magma como icebergs sobre a água. Às vezes, ao se moverem, podem se esfregar umas nas outras, colidir ou quebrar. De qualquer forma, tudo isso causa uma incrível liberação de energia que envia ondas de choque pelo solo. É quando sentimos o chão literalmente tremer, e é isso que chamamos de terremoto. Essas vibrações que sentimos são chamadas de ondas sísmicas. Os sismômetros as captam como pings ou rumbles. Em um terremoto típico, elas criam uma série de frequências diferentes. É uma mistura louca e caótica de frequências baixas e altas, como se estivéssemos batendo todas as teclas de um piano. O que foi estranho no evento da Groenlândia é que os sinais não eram nada disso. Era uma vibração constante de frequência única, como se alguma máquina antiga estivesse se mexendo sob a terra. É como se uma tecla de piano estivesse sendo tocado repetidamente, criando um som repetitivo e semelhante ao da desgraça. Na verdade, o que eles estavam ouvindo não era o barulho de placas tectônicas em movimento. Era um fenômeno que os sismólogos nunca tinham visto antes. Os dias se passaram e o ruído misterioso continuou. As vibrações se repetiam a cada 90 segundos, ecoando em todo o mundo. A busca por respostas estava cada vez mais desesperada. Os sismólogos não faziam ideia do que estavam enfrentando. Eles tiveram que reunir uma enorme equipe internacional de 68 pessoas, oriundas de 15 países diferentes. Todos esses cientistas ficaram coletando dados sísmicos, imagens de satélite e fazendo alguns cálculos avançados durante vários dias. Até que finalmente perceberam quem era o culpado. A água. Tudo isso aconteceu em uma região remota e desolada do leste da Groenlândia. Esse lugar é repleto de fiordes, estreitas enseadas do mar entre altos penhascos, como se fossem vales profundos e cheios de água, cercados por imponentes lados rochosos. Nessa área, cercada por picos irregulares e águas geladas, o ar estava parado. A paisagem parecia congelada no tempo. Nada aqui mudou muito durante anos, até que um dia... Um colossal deslizamento de terra ocorreu no Fiord Dixon, um lado íngreme da montanha, que se eleva sobre o fiord a quase 1.300 metros de altura. Desmoronou em um enorme deslizamento de terra. Imagine um pedaço enorme dessa montanha desmoronando e caindo o fiord abaixo. Isso fez com que um dilúvio de rochas e gelo caísse na água. O impacto foi simplesmente apocalíptico. 25 milhões de metros cúbicos de detritos. Isso é gelo e rocha suficientes para encher 10 mil piscinas olímpicas ou 10 grandes pirâmides de Gizé. E todo esse pesadelo foi lançado na água com tanta força que deu início a um tsunami de 110 metros de altura, mais alto do que a Estátua da Liberdade no ar. O mais incrível é que essa onda incrivelmente poderosa ficou presa no fiord pelos penhascos estreitos, incapaz de escapar. É como se a água estivesse se movendo em uma banheira fechada. Durante 9 dias, o mega tsunami continuou a se agitar por lá. É por isso que ouvimos esse zumbido interminável. Era um vai e vem rítmico da água batendo contra as paredes. As ondas de choque estavam se propagando profundamente na crosta terrestre, causando vibrações tão fortes que foram captadas por sismômetros em todo o mundo. Esse foi um fenômeno tão raro, tão sem precedentes, que deixou os cientistas atônitos. Acabou sendo uma tempestade perfeita de elementos. Uma geleira, enfraquecida por anos de aquecimento, não conseguiu mais suportar o peso da montanha acima. Esse colapso era inevitável e o caos literalmente abalou a Terra até seu núcleo. E as pessoas costumam passar por essa área com navios de cruzeiro. Tivemos sorte de não ter perdido nenhuma vida no desastre. Mas foi por pouco. Um navio de cruzeiro turístico encalhado na área apenas 2 dias antes escapou por pouco do alcance do tsunami por pura sorte. Mas isso não significa que não houve perdas. As ondas destruíram um sítio inuit próximo, que estava lá intocado há mais de 200 anos. Elas também varreram as cabanas de uma estação de pesquisa, que estava a cerca de 70 quilômetros de distância. As vibrações viajaram da Groenlândia até o Polo Sul em menos de 1 hora. Isso só mostra como eventos como esse podem ser perigosos. E esse não é o único lugar onde catástrofes do gênero estão acontecendo. Na bela comunidade californiana de Rancho Palos Verdes, o solo está se deslocando tão rapidamente que está destruindo casas. A terra lá sempre foi um pouco instável.
Ela tem uma geologia única. Foi construída sobre um solo macio e rico em argila e está localizada em uma falha geológica, o que a torna propensa a deslizamentos de terra. Isso significa que essa terra é propensa a deslocamentos lentos e naturais ao longo de muitos anos, mas quando não há nenhum clima maluco acontecendo. Tem sido assim há décadas, mas geralmente é lento e bastante controlável. Cerca de 30 centímetros por ano. Imagine uma árvore com a qual você brincava quando criança, se movendo 6 metros para a esquerda à medida que você cresce. Durante décadas, os moradores se adaptaram. Eles construíram suas casas em vigas ajustáveis. Isso ajudou as casas a se moverem com o terreno. E essa estratégia funcionou bem até agora. Recentemente, as coisas estão piorando muito na comunidade. Agora a terra está se movendo 30 centímetros em uma única semana. Isso seria como se a mesma árvore tivesse se movido quase 290 metros desde que você era criança. Os últimos 2 anos também causaram algumas chuvas fortes. E o clima está piorando. Isso aumentou o conteúdo de água no solo. A terra ficou mais pesada e mais propensa a movimentos rápidos. Agora, esse refúgio idílico à beira-mar se transformou em uma zona de desastre. Rachaduras apareceram em armários, jardins e estradas, aumentando a cada dia que passa. As ruas, que antes eram lisas, agora estão empenadas e retorcidas, com as estradas se transformando em um parque temático maluco. As casas que antes eram firmes estão sendo arrancadas de suas fundações, algumas delas divididas ao meio. Uma das casas tinha a porta da frente a 2,4 metros do chão. Bairros inteiros foram mergulhados no caos. As empresas de serviços públicos tiveram que desligar o gás e a eletricidade por tempo indeterminado para evitar possíveis desastres. O mais atingido é o bairro costeiro de Portuguese Bend, onde os moradores estão vivendo no limite, literalmente. O bairro sempre teve vistas incríveis do oceano e a brisa fresca do mar, com cavalos e pavões ainda perambulando pelas ruas arborizadas. Mas agora é como se tivesse ocorrido um terremoto, só que desta vez a terra não está parando de se mexer. Para muitos, esse lugar parece um paraíso, se ao menos a terra parasse de se mover sob seus pés. Então, os habitantes locais não desistem. Alguns deles tiveram que sair, mas muitos estão determinados a ficar e lutar, apesar da destruição. No entanto, eles ainda precisam desembolsar centenas de milhares de dólares para salvar suas propriedades. As pessoas instalaram geradores para manter as luzes acesas e montaram sistemas de esgoto e bombas para drenar as águas subterrâneas que causam os deslizamentos de terra. Alguns dizem que a única maneira de esses bairros sobreviverem pode ser ficar completamente fora da rede, instalando paredes de energia para armazenar energia e coisas do gênero. As pessoas estão se esforçando ao máximo para operar o sistema de esgoto com geradores. Elas esperam poder se livrar dessa água no solo que está causando esses deslizamentos de terra infernais em primeiro lugar. Elas estão determinadas a lutar, mas precisarão de ajuda e apoio do governo para combater esse desastre. Os deslizamentos de terra são, na verdade, mais comuns nos Estados Unidos do que muitos imaginam. E novos mapas e dados mostram que muitas pessoas no país podem estar em perigo. Os cientistas conseguiram criar o primeiro mapa bastante detalhado que mostra onde esses deslizamentos de terra podem ocorrer, condado por condado. Ele se baseia em uma grande quantidade de dados e no histórico de 1 milhão de deslizamentos de terra anteriores. Dizem que quase 44% dos Estados Unidos correm o risco de sofrer deslizamentos de terra, o que pode levar a catástrofes insanas em determinadas áreas. Felizmente, agora, tanto os residentes quanto os engenheiros podem ter isso em mente. Mas tudo isso mostra como somos vulneráveis a desastres naturais e como devemos estar sempre alertas. Ufa! Finalmente você pode enviar o último relatório do dia e respirar fundo. O fim de semana está chegando. Mas quando está prestes a clicar em enviar, você se assusta com o barulho embaixo da sua mesa. Será que é o trem passando? Infelizmente, não é esse o caso. É um vulcão falando. O quê? Aqui, no Arizona? É isso mesmo, o solo continua se movendo sobre o Arizona, lembrando-nos de que a Terra está viva. Mas não entre em pânico, vamos nos munir de algum contexto. 20 estados americanos têm vulcões extintos, ativos e inativos, atualmente dormindo. Entre esses estados estão Califórnia, Novo México, Nevada, Utah e Colorado. Pelo lado positivo, os vulcões do Arizona estão dormentes no momento, mas isso não significa que eles não explodirão em um futuro próximo, ou não tão próximo. Agora, que tal viajar para o Arizona para verificar os vestígios de seu passado vulcânico ativo?
Eles pontilham as paisagens desérticas desse estado como manchas pontilham um dálmata. Há campos vulcânicos inteiros a sudoeste de Phoenix, a leste de Douglas, perto de Flagstaff, ao norte de Kingman e perto da fronteira com o México. O mais preocupante sobre esses campos é que, embora não estejam ativos no momento, as erupções nessa região ocorrem a cada 1000 anos ou mais. Bem, parece que o tempo está acabando. A última erupção vulcânica poderosa e destrutiva ocorreu há cerca de 1000 anos na cratera do Pôr do Sol. Vale a pena prestar mais atenção nesse lugar. E é o que faremos, mas um pouco mais tarde. Primeiro, temos que falar sobre os hotspots. Não é aquele lugar onde você pode navegar na web. Em nosso contexto vulcânico, um hotspot é um local em que quantidades insanas de calor derretem a crosta sobrejacente, a fina camada externa da Terra, e formam vulcões. Esse calor sobe do manto, que está localizado entre o núcleo denso e superaquecido do nosso planeta e a crosta. Quer ver um exemplo desse tipo de vulcanismo? Bem-vindo às Ilhas do Havaí. A Ilha Grande tem seus vulcões ativos porque no momento está situada no topo do hotspot havaiano. As ilhas havaianas mais antigas também já estiveram lá, porém mais tarde elas se afastaram em direção ao noroeste. Isso aconteceu porque foi nesse ponto que a crosta oceânica sobre a qual elas se encontravam, ou seja, a placa do Pacífico, se deslocou. Agora, observe as bacias oceânicas do mundo. Sim, elas estão literalmente repletas de ilhas que ficam em cima de pontos quentes, como o Havaí, Islândia, Samoa, Galápagos. Esses são provavelmente os exemplos mais famosos. Mas não pense que os continentes não podem abrigar hotspots. Eles podem, mas são muito menos comuns. Um dos pontos quentes continentais mais famosos é... aposto que você conhece. Sim, aquele sob a caldeira de Yellowstone. A propósito, a caldeira é uma vasta cratera vulcânica, especialmente uma formada como resultado de uma erupção maciça que levou ao colapso da boca de um vulcão. O hotspot de Yellowstone é basicamente o criador do Old Faithful e do restante das fontes termais e dos poços de lama pelos quais o Parque Nacional é famoso. Falando em Old Faithful, vamos fazer um pequeno desvio e prestar mais atenção a essa maravilha da natureza. Ele é um dos geysers mais conhecidos do mundo. Há mais de um século, pessoas de todas as partes do planeta vêm vê-lo. O interessante desse geyser é que ele só pode se formar em condições muito específicas, por isso é muito raro. O magma sob a superfície superaquece bolsões de água subterrânea. A pressão ali continua crescendo, até que por fim empurra a água para cima com uma força imensa. Uma determinada rocha vulcânica, riolito, com alto teor de sílica, reveste o túnel por onde essa água escapa. Basicamente, ela cria um tubo exclusivo que pode suportar a pressão e o calor inacreditáveis criados pela água que entra em erupção acima do solo. Old Faithful foi o primeiro geyser nomeado em Yellowstone. Se você for visitá-lo esperando que ele entre em erupção de hora em hora, ficará desapontado. Em média, o Old Faithful entra em erupção a cada 91 minutos, o que também não é tão ruim. Além disso, você pode fazer o download de um aplicativo especial que fornecerá o horário aproximado da próxima erupção. Mas tenha muito cuidado ao visitar e fique longe do local. A água que entra em erupção do poderoso geyser chega a 95 graus Celsius. O vapor é ainda mais abrasador, chegando a 176 graus Celsius. É quente o suficiente para assar um bolo. Mas vamos voltar aos nossos hotspots vulcânicos. Os cientistas ainda não entendem claramente por que não há muitos vulcões de hotspots na crosta continental. Um dos motivos pode ser o fato de a crosta continental ser muito mais espessa do que a crosta oceânica, que é cerca de 4 vezes mais espessa em média. Outro motivo pode ser o fato de a maior parte da crosta terrestre, cerca de 2/3 dela, ser oceânica. Isso significa que há menos crosta continental sob a qual os pontos quentes podem se formar. Agora, aposto que aqueles que moram no Arizona vão gostar das informações a seguir. Falaremos sobre um campo vulcânico bem no coração desse estado, o Campo Vulcânico de São Francisco. Essa é uma área enorme com mais de 600 vulcões. Sim, a maioria deles é pequena, mas isso não os torna menos impressionantes. Eles estão espalhados por 4.660 km² no norte do Arizona, um território gigantesco. É interessante notar que os cientistas ainda estão discutindo se esse campo vulcânico está realmente situado no topo de um ponto quente.
Mas em uma coisa eles concordam: os vulcões nessa área ficam mais jovens à medida que você se desloca para o leste. E esse padrão coincide com a placa norte-americana se movendo para o oeste sobre o que poderia ser um hotspot estacionário sob a superfície do nosso planeta. Legal, não é? A agitação vulcânica nessa área começou há cerca de 6 milhões de anos. Portanto, em termos geológicos, é relativamente jovem. Quanto à erupção mais recente, ela ocorreu há menos de 1000 anos. A cratera do pôr do sol que mencionei antes, a que fica perto de Flagstaff, é a abertura mais famosa dessa erupção. O povo Sinagua teve de deixar suas casas em Upatque Pueblo por causa da erupção. Esse local agora faz parte do Monumento Nacional Upatque. Lá, você pode ver como as pessoas viviam nessa região vulcânica há muitos anos. Se você for explorar essa área, perceberá que a maioria dos vulcões é formada por cones de cinzas de basalto, pequenos e íngremes. O Planalto do Colorado tem condições climáticas bastante secas. É por isso que os vulcões não se desgastaram muito. Alguns dos melhores exemplos desses cones, como este chamado de Cratera SP, ainda parecem ter surgido ontem. Mas olha ao redor, não são apenas cones de cinzas. O campo vulcânico de São Francisco também tem um estratovulcão, bem como alguns domos de lava que se formaram a partir de rochas vulcânicas, riolito e dacito, com mais sílica do que o basalto que pode ser encontrado em lugares como o Havaí. Isso significa que elas são mais espessas e não fluem tão facilmente. De qualquer forma, o estratovulcão será uma das vistas mais épicas que você encontrará ao explorar esse campo vulcânico. Bem, não o estratovulcão em si, mas os picos de São Francisco, os restos dessa formação gigante. Eles têm mais de 3.840 metros de altura, o que equivale a 4 Burj Khalifas e meio colocados um em cima do outro. Isso faz com que os picos sejam um dos maiores marcos do norte do Arizona. Eles não são apenas impressionantes, mas também sagrados para o povo nativo americano que viveu na área por muitas gerações. Agora, ao contrário dos vulcões superativos do Havaí, o campo vulcânico de São Francisco leva seu tempo, milhares de anos entre as erupções. Mas você não deve relaxar ainda. Os geólogos dizem que é provável que ocorra outra erupção um dia. Ela provavelmente ocorrerá na remota parte leste do campo, longe das grandes cidades. Ufa! E se a próxima erupção for parecida com a que formou a cratera do pôr do sol, será um espetáculo e tanto. Fontes de lava e rios de lava fluindo. Ao mesmo tempo, a próxima erupção pode não acontecer por séculos, talvez até milênios. Até lá, o campo vulcânico de São Francisco continuará sendo uma joia oculta da história vulcânica, aguardando seu próximo espetáculo de fogo. Tem uma força poderosa escondida no subsolo, onde as placas tectônicas se encontram, e uma outra força sob ela. Isso acontece nos oceanos Pacífico e Índico. A pressão se acumula ao longo dos séculos, a tensão é insuportável até o despertar da mega-transformação. A Terra treme com uma magnitude que pode exceder 9 pontos, mais poderosa do que qualquer outro terremoto. Quando o fundo do mar é repentinamente empurrado para cima com rapidez, ele envia uma enorme ondulação através da água e um tsunami de grande força é lançado. Essas ondas são chamadas de teletsunamis e atravessam bacias oceânicas inteiras, prontas para dominar litorais a milhares de quilômetros de distância. A falha do empuxo se estende por mais de 950 quilômetros. A Terra não está apenas tremendo, parece que está se despedaçando. Esse é o poder de um terremoto de mega tensão. Aqueles que forem pegos em seu caminho terão de lutar por suas vidas. Recentemente, as autoridades japonesas tiveram que emitir seu primeiro alerta de mega terremoto. Isso aconteceu devido a um forte tremor na borda da zona do leito oceânico da calha de Nankai. No final, a maioria dos avisos foi suspensa e não houve muitos danos causados pelo terremoto de magnitude 7,1. Partes do sudoeste do Japão começaram a tremer e os trens super rápidos do Japão diminuíram a velocidade para se manterem seguros, o que tornou as viagens mais lentas para todos. Mas todos estão em alerta, pois sabem do risco de um terremoto de grande magnitude, que pode ocorrer nas próximas décadas na calha de Nankai. A placa tectônica sob o mar das Filipinas está deslizando lentamente sob a terra onde está o Japão, movendo-se apenas alguns centímetros a cada ano. Os últimos grandes terremotos nessa área ocorreram em 1944 e 1946, ambos com magnitude de 8,1. Esses terremotos causaram muita destruição no país.
O próximo megaterremoto na região, se ocorrer, poderá ter magnitude entre 8 e 9. Os cientistas ainda não concordam com a probabilidade de ocorrência desse megaterremoto, mas a certeza pode chegar a 80%. Do outro lado do Pacífico, cientistas do Serviço Geológico dos Estados Unidos estudaram uma área perigosa ao longo da costa oeste norte-americana. Ela é chamada de Zona de Subdução de Cascadia e se estende do norte da Califórnia até o norte da ilha de Vancouver, no Canadá. Nos últimos 14.200 anos, é provável que tenha havido pelo menos 30 grandes terremotos nessa região. Um grande terremoto acontece a cada 500 anos, em média. Mas há muito tempo, Cascadia tem estado quieta e isso preocupa os cientistas. Eles acham que isso pode ocorrer porque a área está travada, o que significa que as placas tectônicas estão presas umas às outras e acumulando muita pressão. Eventualmente, uma parte do fundo do mar pode se romper repentinamente e avançar vários metros. O tremor duraria apenas 5 minutos, mas criaria um poderoso tsunami à medida que o fundo do mar se deslocasse, o que duraria 10 horas. Se isso acontecer, será o pior desastre natural da história do país, de acordo com especialistas. O solo em algumas colinas do interior pode se transformar em algo parecido com areia movediça. Isso faria com que as encostas deslizassem e desmoronassem, derrubando estradas e pontes. Cerca de 620 mil prédios poderiam ser seriamente danificados ou até mesmo desabar, incluindo cerca de 100 hospitais e 2.000 escolas. As pessoas no estado de Washington podem ter que cuidar de si mesmas sem ajuda externa por 2 semanas, encontrando comida, água e abrigo por conta própria. Os cientistas estão estudando eventos de deslizamento lento em que as placas tectônicas se movem muito lentamente durante semanas ou meses, liberando alguma energia, mas não o suficiente para impedir um grande terremoto. Toda vez que a magnitude de um terremoto aumenta em apenas um número, a energia liberada é 40 vezes maior. Portanto, precisaríamos de cerca de 1 milhão de pequenos terremotos todos os dias durante 500 anos seguidos para liberar a mesma energia que um grande terremoto de magnitude 9. Mas esses pequenos terremotos podem ser indícios de que um terremoto maior está por vir. Para monitorar melhor a falha de Cascadia, os especialistas estão mapeando a falha com mais precisão e adicionando melhores ferramentas de monitoramento em alto mar. Os cientistas receberam mais de 10 milhões de dólares para instalar sensores sísmicos e medidores de pressão do fundo do mar em um cabo de fibra ótica na costa do Oregon. O objetivo é estar pronto para alertar as pessoas e, possivelmente, salvar vidas quando ocorrer um grande terremoto. Um forte terremoto de mega transformação ocorreu nessa parte do mundo em 1964. Ele entrou para a história como o Grande Terremoto do Alasca e teve uma magnitude de 9,2. Durou mais de 4 minutos, o que o tornou o terremoto mais poderoso da história dos Estados Unidos e da América do Norte. O solo tremeu com tanta força que causou enormes rachaduras e deslizamentos de terra. Em Anchorage, muitas casas, edifícios e estradas foram destruídos porque não foram construídos para suportar um terremoto tão grande. Em alguns lugares, a terra foi permanentemente alterada. Por exemplo, o litoral próximo a Kodiak e a ilha Hinchinbrook foi elevado em 9 metros. Em outras áreas, como Girdwood e Portage, o solo afundou 2 metros. Foi necessário reconstruir estradas mais altas para que não fossem inundadas pela maré. Um enorme tsunami de 8,23 metros destruiu todo o vilarejo de Chenega. Muitas cidades costeiras foram bastante danificadas não apenas pelo terremoto, mas também pelos tsunamis e incêndios que se seguiram. Após o tremor principal, houve milhares de tremores secundários menores durante meses. Um terremoto moderado de magnitude 4,4 sacudiu Los Angeles em agosto de 2024. Depois que o terremoto passou, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles verificou a cidade e não encontrou nenhum dano grave nem feridos. Na cidade vizinha de Pasadena, que fica perto do epicentro do terremoto, um cano de água estourou dentro da prefeitura e todos tiveram de deixar o prédio. Felizmente, não houve perigo de tsunami. O melhor que podemos fazer para evitar o pânico em tais situações é estarmos preparados. O Japão é um dos locais da Terra onde mais ocorrem terremotos, pois está localizado na borda de 4 placas tectônicas. Cerca de 1.500 desses terremotos por ano são perceptíveis.
Por esse motivo, a população japonesa aprendeu a conviver com os terremotos. A lei de 1950 estabeleceu uma regra segundo a qual os edifícios devem ser capazes de suportar terremotos de magnitude até 7 sem desmoronar. Uma atualização feita 30 anos depois disse que os edifícios deveriam sofrer apenas pequenos danos em tais terremotos e continuar funcionando normalmente. Mas, se o terremoto for ainda mais forte, a lei diz que a principal função do edifício é não desmoronar e salvar a vida das pessoas. No nível mais básico, os edifícios são reforçados com vigas, pilares e paredes mais espessas para que possam suportar melhor os tremores. Outra técnica é colocar almofadas especiais feitas de materiais como borracha na base dos prédios. Alguns edifícios são até mesmo construídos sobre grossas camadas de estofamento que os separam completamente do solo, o que ajuda a protegê-los durante um terremoto. Um arranha-céu pode balançar muito para frente e para trás, movendo-se até 1,5 metro. Para impedir que ele seja danificado, os engenheiros também podem adicionar algo chamado amortecedores a cada 2 andares até o topo. Esses amortecedores são como bombas de bicicleta gigantes, mas em vez de ar, são preenchidos com líquido. Quando o edifício treme, os amortecedores empurram o líquido dentro deles. Mesmo que o líquido não se esmague muito, ele ainda pode absorver parte do tremor. Quando estão construindo arranha-céus, os engenheiros tentam tornar a estrutura o mais simples e equilibrada possível. Isso significa ter cada andar com a mesma altura e posicionar as colunas de suporte de maneira uniforme. Mas às vezes os arquitetos que projetam arranha-céus não querem fazer essas concessões, porque têm ideias criativas sobre a aparência do edifício. Então, eles precisam encontrar soluções de compromisso. Por exemplo, o Skytree Tower de Tóquio, um dos edifícios mais altos do mundo, foi projetado em um estilo futurista, mas também inclui recursos especiais para protegê-lo de terremotos. Ele tem um pilar central, como nos pagodes japoneses tradicionais, e amortecedores sísmicos que ajudam a absorver a energia de um terremoto, mantendo o edifício seguro. Você ficará surpreso ao ver as descobertas que podem mudar a vida de uma pessoa apenas navegando pelo Google Maps, como esse cara, que encontrou uma cratera suspeita e pode ter feito um grande achado científico. Em 2024, o canadense Joel Lapointe estava planejando uma viagem casual para acampar em sua terra natal. Ele abriu o Google Earth e deu um zoom na região de Côte-Nord, em Quebec. Foi então que viu essa estrutura incomum e arredondada. A medição foi impressionante, 15 quilômetros de um ponto a outro, e parecia haver um lago próximo. Joel rapidamente imprimiu a tela e enviou a imagem a um geofísico francês para ver se ele sabia algo a respeito. Na maioria das vezes, essas imagens acabam não sendo nada, ou simplesmente marcas d'água do Google Earth, mas Joel ficou surpreso quando abriu o e-mail e viu a resposta do cientista. O geofísico disse que, a julgar pela aparência da topografia, Lapointe poderia ter descoberto uma área de impacto de meteoro. As áreas de impacto são realmente difíceis de identificar. Como existem há milhões de anos, a maioria de suas formas foi fortemente alterada pela erosão. Os cientistas as chamam de estruturas de impacto. Elas geralmente são circulares ou semelhantes a crateras e compostas de rochas deformadas. Isso acontece quando um meteoro cai na superfície terrestre. O problema é o seguinte: como as crateras criam enormes paredes ao seu redor, essas áreas geralmente são confundidas com cadeias de montanhas. Foi isso que deixou o explorador canadense confuso, mas o geofísico francês que analisou o caso lhe deu esperança. Aquela formação estranha em Quebec havia sido classificada como um tipo de formação vulcânica. Depois que Lapointe trouxe esse assunto de volta à pauta, os cientistas tiveram que se aprofundar um pouco mais para chegar à verdade. Até essa recente descoberta, eles achavam que a área tinha essa aparência devido a alguma formação vulcânica. Na verdade, isso é normal, já que outras coisas, como vulcanismo e skin holes ou vazios de superfície, podem ser confundidos com crateras de impacto. Para verificar, os especialistas pediram algumas amostras do local. Essa é uma maneira mais confiável de checar se um meteoro caiu ali ou não. Quando um deles atinge a Terra, traz diferentes tipos de minerais do espaço sideral. Esse é o aspecto maravilhoso das crateras de impacto, revelam uma ligação entre o planeta e o resto do universo. Até o momento, os cientistas já catalogaram a maioria dos minerais nativos do nosso mundo. Quando estão procurando por uma estrutura de impacto, geralmente buscam coisas como taenita e camacita, que só pode ser encontrada em meteoritos. A maior cratera de impacto conhecida no mundo é Vredefort, localizada na África do Sul. Esse grande objeto foi formado há cerca de 4 bilhões de anos.
Estima-se que o asteroide que a criou tenha sido um dos maiores que já colidiu com o nosso planeta. Quando os pesquisadores obtiveram os resultados do local no Canadá, confirmaram que ele continha zircão, um mineral que tende a mostrar áreas de impacto. Não há como garantir que LaPointe realmente encontrou uma cratera de impacto, mas os cientistas estão organizando uma missão de pesquisa na área para ter certeza. Se for constatado que realmente se trata de uma, será uma grande notícia, já que a última descoberta foi feita em 2013. Outro desses achados fascinantes veio de um garoto de 15 anos. William Gadouri também era canadense e, por algum motivo, adorava procurar cidades maias há muito perdidas. Diferentemente da história anterior, William tinha uma intenção e uma metodologia de pesquisa. Ele havia estudado muitos livros sobre as civilizações maias e acreditava que esse povo construiu suas cidades em relação às estrelas no céu. Então, o garoto abriu um livro e mapeou todas as cidades que já haviam sido descobertas. Foi então que ele percebeu algo importante. Há uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos encontraram 2 cidades maias. Mas no mapa de constelações há 3 estrelas. O rapaz pensou, isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? William Gadouri é conhecido por ser um gênio da ciência e até ganhou um prêmio por essa teoria da constelação. Quando notou que faltava uma 3ª cidade na 23ª constelação que estava examinando, começou a pesquisar no Google Earth imagens de satélite que pudessem ajudá-lo a solucionar esse mistério. Os avanços na tecnologia de satélite lançaram uma nova luz sobre cidades maias há muito perdidas, como Tikal, localizada no coração da selva guatemalteca. Acredita-se que ela tenha sido a capital do antigo Império Maia. William tinha esperanças, então procurou um amigo dentro da Agência Espacial Canadense para verificar o que havia encontrado. Como já havia ganhado prêmios por sua pesquisa, tinha amigos em posições de destaque, e foi aí que as coisas ficaram interessantes. De acordo com as imagens, havia uma grande área quadrada na fronteira do México com Belize, que parecia ser de restos de uma cidade. William levou os registros a um especialista em sensoriamento remoto. Ele estudou as imagens minuciosamente e concluiu que a área poderia estar abrigando 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. William chamou a nova cidade que encontrou de Boca de Fogo. Entretanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica e muitos especialistas maias trabalharam para desmentir os achados. Eles afirmam que as teorias sobre constelações são muito pouco científicas. Antropólogos e astrônomos renomados disseram que a metodologia de William foi um ato de imaginação criativa. Ainda assim, um adolescente de 15 anos quase encontrou uma cidade maia muito perdida, o que é bastante empolgante, se você quer saber. O que dizer desses pequenos pontos que apareceram em imagens do Google Earth? Esses círculos estranhos e manchados foram encontrados no meio do deserto da Argélia. Um youtuber, navegando no Google Earth, achou esses círculos e descobriu que as pessoas vêm debatendo sobre sua origem há anos. Ele pensou que fossem uma falha de imagens de satélite. Há dezenas delas, estendendo-se por quilômetros e quilômetros em linha reta. Elas estão longe de qualquer cidade, estrada ou atividade humana, o que torna difícil entender se foram feitas pelo homem ou são apenas um fenômeno natural. Para resolver esse mistério, ele entrevistou as pessoas que tiraram as fotos do Google Earth e descobriu que elas eram 100% verdadeiras. Os círculos estavam lá na vida real, aparecem em vários registros de vários anos. A princípio, o cara supôs que fossem resultado da atividade petrolífera. A Argélia é uma área rica em recursos naturais, portanto isso fazia sentido. Para descobrir se a região vale a pena ser explorada, as empresas geralmente realizam pesquisas sísmicas, que servem para analisar a superfície da Terra enviando ondas de choque para o solo. Dependendo de como elas retornam, é possível saber o que está localizado no subsolo. Havia outra possibilidade. O Saara é uma área muito seca do planeta. As temperaturas podem chegar a quase 60 graus. Para sobreviver lá, as pessoas precisam encontrar meios de acessar a água. Portanto, a segunda hipótese foi que os círculos eram uma espécie de ruína ou resquício de antigos poços de água. Mas quando ele conversou com um especialista, descobriu que não era o caso. Você pode ver algumas dessas construções tradicionais em outras cidades no Google Earth, e elas são bem diferentes dos círculos misteriosos. O cara decidiu viajar até a Argélia para tirar a prova.
Dirigiu 160 quilômetros até o coração do deserto e, quando chegou lá, viu uma enorme cratera escavada na areia, cercada por 12 buracos menores. Parecia o ancestral de um relógio moderno. Lá, ele encontrou algo que não podia ver no Google Earth: finos fios de metal. Quando o curioso youtuber e sua equipe começaram a cavar na areia, descobriram dinamite antiga e algumas latas de sardinha. Aparentemente, estavam escondendo a verdade. Os círculos do Saara, como são conhecidos, não foram os restos históricos do levantamento sísmico. Na época em que foram feitos, essa tecnologia nem sequer existia, mas eles estavam certamente relacionados à exploração de petróleo. Os buracos de dinamite eram um método antigo de busca de petróleo, e as latas de sardinha foram deixadas pelos trabalhadores que estavam explorando a região. Mais um mistério do Google Earth resolvido. Há um lugar na Terra tão perigoso que nem mesmo as criaturas mais temíveis da atualidade durariam um momento lá. Ele costumava existir no que hoje chamamos de sudeste do Marrocos, a terra chamada de Kemkem Beds. A história desse lugar remonta ao período Cretáceo, há cerca de 100 milhões de anos. À primeira vista poderia parecer um lugar lindo, uma floresta verde exuberante e rios brilhando ao sol, até você encontrar um dinossauro aterrorizante. Os leões ou tubarões de hoje não são nada comparados ao que os fósseis nos mostram. Os Kemkem Beds eram dominados por predadores terríveis e, acima de todos eles, 3 dos maiores dinossauros predadores já descobertos. Por exemplo, o espinossauro. Esse dinossauro era diferente de tudo que você possa imaginar. Um meio réptil, meio monstro com mais de 15,2 metros de altura, maior do que um T-Rex. Esse híbrido, com um focinho parecido com o de um crocodilo e uma vela em suas costas, caçava nas florestas. Mas esse dinossauro podia mergulhar nos rios, de modo que nem mesmo as águas estavam a salvo dele. Ele podia pegar peixes enormes como se os estivesse arrancando das águas rasas. Havia também o Carcharodontosaurus, um carnívoro cujo nome significa literalmente lagarto com dentes de tubarão. Seus dentes afiados podiam cortar a carne com uma facilidade assustadora. Esse monstro tinha quase a altura de uma casa e era mais rápido, mais forte e mais agressivo do que quase tudo que já havia andado na Terra. Havia também o Deltadromeus, um dinossauro parecido com uma ave de rapina criado para ser veloz. Era como um ninja que se movia rapidamente e perseguia sua presa com uma precisão terrível. Ah, e os céus também eram um lugar divertido, com todas essas criaturas pterossauros voando por aí. Essas criaturas são frequentemente confundidas com dinossauros voadores, mas na verdade eram de um tipo diferente, mais parecidos com primos próximos dos dinossauros. Esses répteis majestosos voavam acima dos leitos de Kemkem e tinham asas que podiam se estender por até 9,1 metros. Os dedos eram emplumados com um quarto dedo, como os morcegos. Eles podiam deslizar pelo ar com muita facilidade graças ao seu esqueleto super leve. Mas não foram apenas os dinossauros que tornaram as Kemkem Beds tão horripilantes. As águas também escondiam seus próprios segredos sombrios. Elas eram o lar de peixes gigantes e aterrorizantes e de criaturas semelhantes a crocodilos. Suas mandíbulas eram fortes o suficiente para esmagar ossos e eles estavam à espreita sob a superfície, esperando por qualquer coisa azarada o suficiente para tropeçar em seu caminho. Uma das criaturas do rio era o Sarcosuchus, também conhecido de Super Croc. Com cerca de 12,2 metros de comprimento, ele poderia facilmente engolir um ser humano adulto. Ou melhor ainda, ele poderia enfrentar um dinossauro adulto e vencer. Suas mandíbulas se abriam com uma força inimaginável e nenhuma criatura, nem mesmo o espinossauro, estava a salvo dele. Os selacanthus também ficavam nos rios. Era um predador monstruoso que podia facilmente engolir um peixe enorme inteiro. Eles tinham barbatanas assustadoramente nojentas que se moviam de forma semelhante à dos braços e pernas humanos. E eles também podiam levantar a cabeça como os humanos por causa de uma articulação especial em seu crânio. Eca! Fato curioso, pensávamos que esses monstros haviam sido extintos há 66 milhões de anos, juntamente com os dinossauros, mas recentemente nós os redescobrimos vivendo e prosperando no Oceano Índico. Na verdade, eles estavam apenas se escondendo nas águas profundas. Provavelmente eles nem perceberam o asteroide de dinossauros ou os humanos. E aí? Não se preocupe, ao longo de milhões de anos eles se tornaram basicamente inofensivos. Eles ficaram de 4 a 5 vezes menores, embora ainda pesem cerca de 90 quilos. Imagine como eles eram antigamente. As águas de Kemkem também abrigavam peixes-pulmão gigantes e outras criaturas aquáticas assustadoras. Portanto, você não podia nem beber ou nadar com segurança sem ser mordido por alguma coisa.
Ufa, que lugar! Até as tartarugas lá eram do tamanho de carros. Imagine tentar sobreviver em um mundo onde criaturas como essas estão literalmente em toda parte. E eu quero dizer, em todos os lugares. Esse lugar era único, não porque animais enormes viviam lá, mas por causa do grande número de predadores. Você pode pensar que não deve ser tão fácil para todos esses predadores se encontrarem em um só lugar, certo? E você está certo, parece que as presas eram escassas ali. Isso é ainda mais assustador. Todos os predadores simplesmente vagavam por ali, caçando qualquer vida escassa que restasse, e se não houvesse nenhuma, lutando entre si. Durante anos, os cientistas se perguntaram por que isso acontecia. Talvez fosse assim que a vida era naquela época e todos os cantos da Terra fossem loucos assim? Ou há algo de especial nesse lugar? Alguns até dizem que talvez seja apenas porque só encontramos fósseis de predadores, enquanto os animais normais e amigáveis desapareceram, e que o registro fóssil pode estar distorcido. Mas quem sabe? E o ambiente em si era tão fascinante quanto as feras que viviam lá, apenas um pouco mais amigável. É difícil imaginar, mas antigamente esse deserto era um paraíso verde, úmido e cheio de rios. O calor do sol queimava a terra. O clima era quente, tão quente que até os polos eram quentes. O clima lá era extremo, estações secas seguidas de tempestades intensas que moldavam a terra e a vida. Os rios gigantes abriram caminho por essa paisagem. Eles se estendiam desde o Saara, desaguando no antigo oceano Tethys ao norte. Se você estivesse lá, haveria bacias vastas e interconectadas, e além delas, o Oceano Atlântico Central. As planícies aluviais se estendiam sob um céu sufocante. Os rios eram tão selvagens quanto os animais locais, fluindo preguiçosamente em um dia, mas furiosos como bestas furiosas no dia seguinte. No início, esses rios eram poderosos, abrindo canais profundos na terra e criando grandes bancos de areia. Mas com o tempo, eles diminuíram a velocidade e a paisagem se transformou em lagoas rasas e planícies cobertas de sal. À medida que a água foi desaparecendo, deixou para trás um mosaico de áreas úmidas e águas de movimento lento. Neste momento, o Kemkem Beds é um deserto vasto e acidentado onde o tempo parou por milhões de anos. Se você o visitasse, veria uma escarpa gigante com sua face rochosa serpenteando ao longo da fronteira entre o Marrocos e a Argélia, banhada pela luz forte do sol. Sob seus pés estariam camadas de história fossilizada. Essa é uma das razões pelas quais os cientistas ficaram fascinados com esse lugar por muito tempo. Deve ser uma das coleções mais abrangentes de fósseis já descobertas no norte da África. Há fósseis de outras partes da África, é claro, como a formação Barraria, no Egito, mas eles não nos dizem muito sobre a vida durante esse período, não como a Kemkem. Isso tudo se deve aos rios que mencionamos. Em lugares mais quentes e secos, eles sofreram erosão ou ainda permanecem enterrados sob a areia. As primeiras descobertas de Kemkem começaram no final dos anos 40. Um cientista chamado Schubert descobriu fósseis de peixes ósseos ao longo da escarpa perto da fronteira entre o Marrocos e a Argélia. Apenas alguns anos depois, o paleontólogo René Lavocat levou as coisas para o próximo nível. Viajando em um camelo, ele vasculhou a paisagem do deserto e descobriu um verdadeiro tesouro de fósseis. Ele encontrou o esqueleto parcial de um enorme dinossauro herbívoro. Finalmente, pelo menos uma criatura pacífica nos leitos de Kemkem. Esse gigante de pescoço longo percorria os antigos vales dos rios e comia folhas como um bom menino. Nas décadas seguintes, os cientistas fizeram apenas expedições de caça a fósseis em pequena escala nesse local. Foram feitas descobertas modestas aqui e ali. Então, na década de 1970, o paleontólogo alemão Helmut Alberti levou sua equipe para os leitos de Kemkem. E foi aí que as coisas deram uma reviravolta. Eles descobriram fósseis de peixes pré-históricos, crocodilos, dinossauros e pedaços do infame Spinosaurus. Imagine ser um dos cientistas daquela equipe. Eles provavelmente estavam pulando de emoção. Em meados da década de 1990, o jogo dos fósseis mudou radicalmente. Novas espécies incríveis foram identificadas nos leitos de Kemkem. Ao longo dos anos, o ritmo das descobertas só se acelerou. Os paleontólogos, munidos de novas ferramentas e técnicas, descobriram mais fósseis do que nunca. E ainda há mais por vir. Os cientistas descobriram algo parecido com a Atlântida perto da Austrália. Havia um continente inteiro que agora está submerso. Veja o que aconteceu com ele.
Há cerca de 70 mil anos, durante a última era glacial, havia uma enorme massa de terra chamada Sahul. Ela estava localizada no sudoeste do Oceano Pacífico. Esse antigo supercontinente uniu o que hoje conhecemos como Austrália, Nova Guiné, Tasmânia e as Ilhas Aru em um pedaço gigante de terra. Imagine exuberantes florestas tropicais cercadas por belas montanhas. As montanhas mais altas de Sahul estavam nas terras altas da Nova Guiné, com picos que atingiam mais de 3.900 metros. Esse belo lugar era o lar de uma variedade de animais únicos, a maioria dos quais eram criaturas com bolsas. Naquela época, porém, não eram apenas koalas e cangurus. Sahul estava repleto de diferentes tipos de pastores, escavadores, necrófagos e predadores. Era o lar de um enorme diprotodonte, um poderoso Tlacoleo caçador e um horripilante Megalania, uma criatura muito maior do que qualquer lagarto vivo atual. Era um lugar único porque o resto do mundo estava repleto de animais placentários na época, como lobos, elefantes e humanos. Em Sahul, os únicos mamíferos normais eram morcegos e roedores, mas nem todas as suas partes eram iguais. As regiões de Timor, Arafura e Carpentária eram cobertas por savanas quentes e florestas secas. Parecia um pouco com a Austrália moderna, desertos de ar quente com matagal, estepe e florestas temperadas ao longo da costa leste. Naquela época, as pessoas estavam migrando por todo o mundo. Elas fizeram uma incrível jornada do sudeste da Ásia até Sahul e chegaram aqui pela primeira vez entre 60 e 45 mil anos atrás. Eles viajavam principalmente a pé e atravessaram o mar usando jangadas de bambu e barcos simples. Eles vieram de uma antiga massa de terra chamada Sunda, que incluía partes do sudeste da Ásia. Eles viajaram por uma série de ilhas conhecidas como o Aleixo e, por fim, se espalharam por Sahul. E não foi uma viagem pequena. Sahul era enorme, com cerca de 10,6 milhões de quilômetros quadrados. Isso é maior do que os Estados Unidos ou o Canadá. Ele se estendia desde o Equador até a parte sul da Nova Zelândia. Assim, eles chegaram ao que hoje é a Austrália e se tornaram o primeiro povo australiano. Os cientistas acreditam que Sahul tinha uma população de 500 mil de pessoas. Descobrimos pinturas rupestres que datam de cerca de 40 mil anos atrás. É uma cena de caça que mostra um anoa, ou búfalo em miniatura, enfrentando figuras de humanos e animais. Os pesquisadores estão tentando entender como esses primeiros colonizadores se deslocaram por Sahul e onde podemos encontrar evidências arqueológicas de sua jornada. Para isso, eles criaram um modelo de evolução da paisagem. A simulação mostrou como Sahul mudou entre 75 mil e 35 mil anos atrás. Ela mostrou possíveis rotas de migração e sítios arqueológicos. Os seres humanos provavelmente viajaram ao longo das costas e dos rios. Mas como Sahul ficou submersa na costa da Austrália, semelhante à mítica Atlântida? Durante a última era glacial, grande parte da água da Terra ficou presa em grandes camadas de gelo e geleiras. O nível do mar era muito mais baixo do que é hoje. Depois disso, as temperaturas globais aumentaram, as camadas de gelo derreteram e o nível do mar subiu, inundando as pontes de terra que antes ligavam diferentes partes do Sahul. Há cerca de 8 mil anos, a Nova Guiné se separou da Austrália continental. E há cerca de 6 mil anos, a Tasmânia fez o mesmo. Ainda podemos explorar as partes subaquáticas de Sahul graças à nova tecnologia. Os mergulhadores exploram e coletam amostras diretamente do fundo do oceano. Os drones subaquáticos podem ir a lugares muito profundos ou perigosos para serem explorados por humanos. E com o mapeamento por sonar, os cientistas usam ondas sonoras para criar mapas do fundo do oceano. É como usar um eco para ver o que está embaixo d'água. As ondas sonoras ricocheteiam no fundo do mar e retornam, ajudando-nos a criar uma imagem de sua aparência. Em águas profundas, os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra e outros artefatos. Eles também descobriram fósseis de animais como o Diprotodon e Tlacoleo. Ao estudar o terreno subaquático de Sahul, eles aprenderam sobre os antigos rios, lagos e litorais que existiam durante a Idade do Gelo. Mas Sahul não é o único continente subaquático. Mas Sahul não é a única joia escondida do Sudeste Asiático. Veja Sundaland, um lugar formado por Sumatra, Java, Bornéu e algumas outras ilhas. Esse lugar era enorme durante a Era Glacial, mas agora está quase totalmente submerso. Quase, mas não totalmente. As partes acima do oceano estão repletas de vida. Se você gosta de pássaros, dê uma olhada nesse lugar. Ele tem quase 1/5 das espécies de pássaros do mundo.
Você pode observar pássaros coloridos como o gavião-águia de Java e os torninho de Bali entre as florestas exuberantes. É também o lar de um quarto das espécies de peixes da terra. As águas de Sunderland são paraíso para a vida marinha. Até mesmo os animais mais exóticos, como os arouanas asiáticos. É também um tesouro de flores. É onde você pode encontrar a Rafflesia e a Titan Arum, as maiores flores do mundo. Isso a torna muito semelhante à Zelândia. A Zelândia é um pedaço de terra longo e estreito, com cerca de metade do tamanho da Austrália. Ela se separou da Antártica há cerca de 100 milhões de anos. Assim como Sunderland, ela não é totalmente submersa. 7% dela fica acima do nível do mar. Esse pequeno pedaço saliente é o que hoje chamamos de Nova Zelândia, juntamente com a ilha Stewart e algumas ilhas menores. Esses pedaços são exuberantes e quentes. Esses repletos de vulcões, cadeias de montanhas, belos geysers naturais e fontes termais. A população local, Maori, usa essas fontes termais para cozinhar. As pessoas colocam milho, ovos e legumes em cestas e as colocam diretamente nas fontes termais. Às vezes, cozinham os alimentos em um forno de fossa usando pedras aquecidas. Outro mundo oculto é conhecido como Argolândia. Essa misteriosa massa de terra já fez parte da Austrália, na época em que os dinossauros viviam por lá. Ela enlouqueceu os cientistas durante décadas. Eles sabiam que ela existia porque deixou uma enorme extensão no antigo fundo do mar, a planície abissal de Argo. Cerca de 155 milhões de anos atrás, ela se separou da Austrália, dizendo adeus. O continente se deslocou para algum lugar ao norte e, quando chegou ao sudeste da Ásia, simplesmente desapareceu. Os cientistas não tinham ideia de para onde foi, mas recentemente, finalmente encontraram seus restos. Acontece que as partes inferiores da pobre Argolândia começaram a se afogar na Fossa Sunda, uma fossa oceânica horrivelmente profunda. A crosta terrestre afundou no manto. Enquanto isso, as partes superiores da Argolândia foram empurradas para cima, agarrando as rochas mais jovens em terra. Por causa disso, a Argolândia se dividiu em vários pedaços menores. Esses pedaços formaram partes de Bornéu, Java, Sulawesi e outras regiões. Os restos estão enterrados sob a Indonésia e Myanmar. Imagine uma massa de terra colossal do tamanho da Groenlândia, a Grande Adria. Sua jornada começou há cerca de 240 milhões de anos, quando se separou do supercontinente Gondwana. Começou a se mover para o norte e, após 100 milhões de anos desfrutando dos mares quentes, de repente se chocou com a Europa e se despedaçou. A maioria desses pedaços foi parar nas profundezas do manto da Terra, mas alguns foram raspados e se tornaram partes de cadeias de montanhas, como os Alpes. Hoje, os remanescentes da Grande Adria estão espalhados por mais de 30 países, da Espanha ao Irã. É por isso que é tão difícil encontrá-los. Seychelles também já faz parte de Gondwana. Sim, essas ilhas idílicas estão situadas no topo de um antigo continente. Sabemos muito sobre ele por causa de seus fascinantes afloramentos de granito. 100 anos atrás, Alfred Wegener descobriu a deriva continental, mas ninguém acreditou. Esses afloramentos de granito ajudaram a provar que ele não estava louco e que as placas tectônicas realmente se moviam. As Seychelles se separaram da Índia e de Madagascar e acabaram se tornando uma triste ilha solitária no Oceano Índico. Isso provavelmente aconteceu por causa de alguns vulcões insanamente ativos nos Deccan Traps, mas agora as ilhas são um lar de espécies únicas, tanto em terra quanto nos recifes de corais próximos. Maurícia se separou da Índia após a extinção dos dinossauros. Ao longo de sua jornada, ela se estendeu em uma forma longa, semelhante a uma fita, e também se partiu em pedaços. Agora ela está toda espalhada sob o Oceano Índico. Os cientistas descobriram essa terra perdida ao estudar pequenos cristais antigos chamados zircões. Esses zircões são como cápsulas do tempo. Eles datam de incríveis 660 milhões a 2 bilhões de anos atrás. Isso é ainda mais antigo do que a própria ilha Maurícia. Esses cristais antigos sugerem que há outra Atlântida em algum lugar próximo. Acontece que existem continentes ocultos em todo o mundo e talvez venhamos a descobrir mais deles no futuro. Os cientistas estão procurando um pedaço de terra desaparecido há mais de 101 milhões de anos. Não é exatamente uma novidade, já que as pessoas procuram informações sobre a história do nosso planeta o tempo todo. Você pensaria que provavelmente se trata de uma ilha minúscula em algum lugar no meio do oceano.
Bem, então estaria errado, pois esse continente costumava ser tão grande quanto todo o território dos Estados Unidos. Durante muito tempo, os geólogos se perguntaram se uma grande parte da Austrália contemporânea teria desaparecido no ar. Alguns acreditavam que ela estava simplesmente escondida em algum lugar no fundo do oceano. Mas, graças a alguns especialistas holandeses e 7 anos de investigação, agora sabemos que há pedaços dessa terra perdida misturados sob as exuberantes selvas do Sudeste Asiático. Os continentes que vemos em nossos manuais de geografia hoje em dia são como peças dispersas de um quebra-cabeça. Há até mesmo um bom experimento que você pode realizar para ver por si mesmo. Encontre um mapa mundi online e imprima-o. Recorte todos os continentes e brinque com eles. Você verá que todos se encaixam. Provavelmente, a coisa mais impressionante é como a América do Sul se encaixa perfeitamente perto da África. Se você fechar os oceanos que se formaram nos últimos 200 milhões de anos, os continentes parecerão formar uma letra C, que os cientistas chamam de supercontinente Pangeia. Ele nadava em um oceano chamado Pantalassa, e a parte interna dessa letra C tinha uma extensão menor de água chamada Oceano Tétis. É nesse pequeno oceano que as coisas ficam interessantes. No período Jurássico, esse continente desaparecido, que os cientistas começaram a chamar de Argolândia, sumiu e deixou um buraco na Austrália, hoje conhecido como Planície Abissal de Argo. Inicialmente, os geólogos acreditavam que tudo isso se devia a um processo chamado subducção. É quando um pedaço da crosta terrestre mergulha sob outro e se recicla no manto do planeta. Normalmente, os especialistas podem rastrear esse desaparecimento continental por meio de raspagem. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, que a Índia se chocou com a Ásia e nos deu as majestosas montanhas do Himalaia. Mas para a Argolândia, as coisas eram um pouco mais complicadas. Pedaços e fragmentos estavam surgindo em lugares como Myanmar e Indonésia. Mas eles se comportavam como essas relíquias de viagem no tempo, parecendo muito mais antigos do que quando a Argolândia supostamente se separou da Austrália. Isso imediatamente levantou a questão: se um continente pode se comportar de forma tão estranha, quantos outros estão por aí fazendo o mesmo? Felizmente, os cientistas agora reuniram toda a linha do tempo da Argolândia e descobriram seu mistério. Ela não afundou nem foi engolida, simplesmente se transformou em um argopélago, dividindo-se em pedaços menores chamados de microcontinentes e flutuando para longe da Austrália. Esses mini-continentes fizeram uma pequena viagem antes de se estabelecerem nas selvas do Sudeste Asiático. Essa descoberta se encaixa perfeitamente no quebra-cabeça da Pangeia e nos ajuda a entender melhor como os continentes se dividem e se formam, tudo em um único achado, revelando segredos da biodiversidade e do clima do passado. Se você quiser saber mais segredos sobre história, civilização ou objetos aleatórios do dia a dia, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Como, por exemplo, o mistério por trás dessa linha invisível de espécies na Indonésia. Ela é chamada de linha Wallace, em homenagem ao explorador britânico Alfred Russel Wallace. Há mais de 150 anos, ele estava em uma viagem pelo arquipélago malaio, visitando milhares de ilhas, e descobriu que os animais de um lado dessa linha invisível eram consideravelmente diferentes dos animais do outro lado. Essa linha invisível é como um muro entre marsupiais e tigres, por exemplo, ou comedores de mel e trogloditas. Mas agora sabemos que, há cerca de 35 milhões de anos, a Austrália se separou da Antártica e colidiu com a Ásia. E esse triângulo amoroso continental provocou mudanças significativas. Não mudou apenas a aparência da Terra, mas também mexeu com as espécies de animais de cada lado da linha Wallace. Mais recentemente, um grupo de especialistas publicou um estudo dizendo que essa colisão e o caos climático fizeram com que as espécies asiáticas se sentissem confortáveis vivendo no arquipélago malaio. Enquanto isso, os animais australianos não estavam tão felizes com o novo ambiente. Era muito quente e úmido para alguns, e outros simplesmente não conseguiam lidar com o estilo de vida das ilhas tropicais. A descoberta dessa mudança continental em direção à Ásia também pode explicar uma outra recente, de uma espécie humana que da mesma forma não parecia fazer sentido. Veja bem, nessa caverna escondida nas Filipinas, os arqueólogos encontraram um novo ancestral humano. Parece que há cerca de 50 mil anos, na ilha de Luzon, havia essa espécie humana antiga. O pesquisador principal acreditava que esse achado foi crucial para a compreensão da nossa evolução na Ásia e deu a essa nova espécie o nome da ilha, Homo luzonensis. Agora, é aqui que as coisas ficam um pouco confusas.
Os ossos encontrados pelos arqueólogos tinham um pequeno problema, uma estranha mistura de características que não haviam sido vistas juntas em nenhuma outra espécie de hominídeo. Dentes menores, semelhantes aos nossos, mas mãos e pés mais parecidos com os de nossos antigos ancestrais humanoides. Foram especialmente esses membros que conectaram essa espécie humana com o território do sul, há muito perdido. Isso porque eles têm essa aparência primitiva, como australopitecos africanos, por exemplo. Somente essas duas espécies estão separadas por 2 ou 3 milhões de anos de tempo e evolução. Muitos se perguntaram, o Homo luzonensis é realmente uma nova espécie? Nem todos estão convencidos, mas isso pode explicar por que as criaturas vivas também são afetadas pelo deslocamento constante da Terra sob nós. O fato de não terem mudado muito durante nossa vida não significa que nossos continentes terão essa aparência para sempre. Eles evoluíram a partir desse grande megacontinente e provavelmente acabarão em uma posição semelhante no futuro. Nesse sentido, um geólogo de uma universidade europeia tentou prever o futuro dos supercontinentes da Terra. Como ponto de partida, ele usou um terremoto que ocorreu em Portugal em 1975, quando as placas tectônicas se comportaram de forma um pouco diferente do que deveriam. Depois de anos de pesquisa, ele chegou a uma teoria em 2016. Esse geólogo acreditava que os pontos entre essas placas tectônicas poderiam estar se separando, preparando o terreno para uma ruptura maior. É como quando o vidro racha entre 2 buracos no para-brisa de um carro. Se isso acontecer, uma zona de subducção poderia se estender do Mediterrâneo até a Irlanda, levando vulcões, terremotos e novas montanhas para essas áreas. Se tudo correr de acordo com esse plano, o Oceano Atlântico desaparecerá, assim como o Pacífico, transformando-se em uma grande extensão de água. Em vez dos continentes que conhecemos hoje, teremos um novo supercontinente, que ele chamou de Aurica, porque teria a Oceania e as Américas em seu centro. No entanto, esse não é o único cenário possível. O novo Pangeia pode ser outro, e é fácil de prever. O Atlântico permanece aberto e o Pacífico se fecha. Depois, há a Amásia. Para essa, você teria que imaginar o Oceano Ártico se fechando e o Atlântico e o Pacífico permanecendo abertos. Tudo se desloca para o norte ao redor do Polo Norte, exceto a Antártica. Um cenário final seria chamado de Pangeia Última. Diminui-se a propagação no Atlântico e uma nova placa de subducção surge na costa leste das Américas. De qualquer forma, se todos os continentes colidirem novamente no futuro, alguns cientistas dizem que não será uma experiência divertida. Acredita-se que, em cerca de 250 milhões de anos, nos sentiremos como se estivéssemos presos em um saco plástico encharcado e sufocante. Estranhamente, esse saco será o melhor lugar para se viver na Terra, as áreas costeiras. Quanto aos locais do interior, eles serão escaldantes, como um deserto em chamas. Muitas das espécies de animais que conhecemos hoje talvez não consigam sobreviver. Quanto a nós, humanos, precisaremos ser criativos se quisermos suportar o calor. No entanto, devemos ser gratos. Esses modelos digitais ainda são ótimos porque podemos usá-los para testar todos os tipos de ideias interessantes. Por exemplo, como esses supercontinentes iriam interferir nas marés. Levando em consideração as futuras viagens espaciais, esses modelos podem nos ajudar a entender os climas dos exoplanetas, ou seja, aqueles que são localizados fora do nosso sistema solar. Cientistas afirmam que a Islândia era uma região entre a Groenlândia e a Escandinávia, com mais de 600 mil quilômetros quadrados, mas que agora está debaixo d'água. A Terra era uma grande pizza com todos os continentes conectados uns aos outros milhões de anos atrás, também conhecida como Pangeia. A região do Atlântico Norte que conhecemos hoje era terra seca entre 335 milhões e 175 milhões de anos atrás. Por muitos anos, cientistas e geólogos presumiram que o Oceano Atlântico Norte nasceu quando a Pangeia começou a se dividir há cerca de 200 milhões de anos. Com vulcões na região onde fica a Islândia, o país surgiu há apenas 60 milhões de anos, quando se separou de todas as outras terras. E assim como uma grande pizza, a Terra se dividiu. Muitas das terras se dividiram em pedaços grandes e pequenos, criando os continentes que conhecemos hoje. Mas essa nova teoria sugere que o resultado da divisão de Pangeia deixou de fora algumas terras que se estendiam por cerca de 320 quilômetros. E há cerca de 10 milhões de anos, esse pedaço de terra submergiu nas águas dos lados oriental e ocidental, deixando de fora apenas a ponta de terra que agora é a Islândia.
Quando as placas tectônicas se movem, elas se esfregam umas nas outras, dando forma à nossa paisagem atual. Tudo graças ao manto. Essa nova teoria radical vai contra tudo que está escrito nos livros de história e o que os cientistas têm estudado. Eles começaram a balançar a cabeça, atraindo muito ceticismo e crítica. Mas, ao analisar o fundo do oceano sob a Islândia e a crosta terrestre, podemos supor que essa ideia não é absurda. A crosta abaixo da Islândia é muito mais espessa do que as típicas. A crosta oceânica é composta de rochas derretidas únicas em comparação com as crostas terrestres, onde vivemos, e é muito mais densa. A camada mais fina da Terra é a crosta, onde ocorre a vida. É essencial para a água, cultivo de alimentos, coleta de recursos naturais e minerais e para respirar oxigênio. Ela afunda, mas logo acima do manto da Terra. Ela também se revigora, uma vez que é constantemente reciclada no manto e volta para cima. É por isso que as rochas na crosta oceânica têm cerca de 40 km de espessura, em comparação com apenas 8 km em qualquer outro lugar. Isso também é razoável, visto que está em um ponto de acesso para vulcões. Levantamentos magnéticos do fundo do oceano mostram camadas de crosta derretida em padrões de listras. Também porque o campo magnético da Terra mudou sua polaridade ao longo de milhões de anos, ele desempenhou um papel na formação da base da nossa paisagem. Mas ainda não há nenhuma evidência concreta para provar essa nova teoria. Um dos primeiros passos é começar a cavar o fundo do oceano perto da Islândia. O zircão é um mineral muito resistente que pode durar bilhões de anos, apesar da erosão na crosta terrestre. Ao coletar amostras e estudá-las, os pesquisadores podem estimar a idade geológica dos continentes. Isso dirá se a crosta é oceânica, que é mais espessa, ou continental, que é a crosta normal sobre a qual caminhamos. Esse não é um projeto a ser realizado do dia para a noite e teria um custo elevado. Outra forma é fazer levantamentos sísmicos que possam medir os ecos realizados em navios de pesquisa. Perfurar buracos com quilômetros de profundidade na crosta também podem ajudar na pesquisa, mas isso custaria mais do que estudar os minerais de zircão. Algumas plantas fossilizadas exclusivas da Escandinávia e da Groenlândia podem provar que a Islândia já esteve na superfície e possivelmente estava repleta de árvores. Não era uma terra fria como é hoje, e então pode ter tido florestas. Mas os cientistas ainda não encontraram evidências fósseis de animais comuns em ambas as terras que sugiram isso. Mas talvez o tempo mostre. A teoria é mais profunda, o que sugere que houve uma grande Islândia. As terras extras no oeste são compostas do que hoje são a Irlanda e a Grã-Bretanha, mas é muito difícil dizer, já que tudo está debaixo d'água. Porém, se a teoria for verdadeira, então internacionalmente as implicações dos combustíveis fósseis em potencial podem ser uma virada de jogo para a região. A Islândia pode ser um dos países mais ricos do mundo e uma nova potência global. Com Islândia, Irlanda, Grã-Bretanha, Escandinávia e Groenlândia em um microcontinente, pode ser um destino para quem gosta do inverno e ótimo para esquiar. Seria possível conectar o Canadá à Grande Islândia de trem sobre o oceano, o que abriria ainda mais a economia. A Islândia tem cerca de 103 mil quilômetros quadrados, o que já é bastante grande. E se a Grande Islândia estivesse presente hoje, a Europa seria um continente completamente diferente. Muitas teorias estão circulando sobre outros possíveis microcontinentes ocultos ao redor do mundo. Os cientistas não têm certeza da possibilidade da existência da Grande Islândia, mas se todos os estudos realizados fossem feitos corretamente, então a teoria poderia mudar tudo o que sabemos sobre a Islândia e o Oceano Atlântico Norte. E isso poderia abrir caminho para outros microcontinentes submersos em todo o mundo. Outra teoria por aí é que a Nova Zelândia era a ponta de um subcontinente perdido ainda maior do que a Islândia, chamado Zelândia. Estudos mostram que se separou do supercontinente Gondwana entre 79 milhões e 83 milhões de anos atrás. Os cientistas afirmam que é o continente mais fino e mais jovem descoberto debaixo d'água. O Craton é uma rocha central que atua como a base principal para a maioria dos continentes. Tem pelo menos 1 bilhão de anos, mas a crosta continental que forma a Zelândia é apenas metade disso, o que a torna bastante jovem. Isso significa que falta Craton, embora contenha alguns restos de rochas mais antigas e partes do manto. Elas são estimadas em até 2,7 bilhões de anos. Os cientistas fizeram alguns estudos sobre os cristais de zircão da Nova Zelândia
e descobriram que eles têm até 1,3 bilhão de anos. O resto dos continentes tem mais de 3 bilhões de anos. Os cientistas estudaram a composição das rochas no fundo do oceano ao redor da Nova Zelândia. Elas são formadas por sílica e granito, encontrados nas crostas continentais. O fundo do oceano tem principalmente rochas ricas em magnésio e ferro. Elas também são mais grossas e mais altas do que as crostas oceânicas normais ao seu redor. Foram conduzidos alguns estudos onde se coletaram dados magnéticos e topográficos para ver a ligação entre Tasman e Coral Seas na região de Kaituthru. Essa é a faixa estreita entre Zelândia e Austrália. Dados de satélite rastrearam pequenas falhas na gravidade da Terra para mapear a crosta do fundo do oceano ao redor da área. Foi vista a massa que forma a Zelândia bastante visível e quase do tamanho da Austrália. Mesmo que os sinais estejam lá, isso não prova nada. É possível que haja um monte de microcontinentes que se separaram quando a Austrália se libertou de Gondwana. Naquela época, o supercontinente era formado pela América do Sul, Antártica, Austrália, Zelândia, Arábia e o subcontinente indiano. As crostas continentais não são iguais à oceânica que as rodeia. A Nova Zelândia não é o maior país que existe. Mas se as teorias estiverem corretas, então a Zelândia terá 6 vezes seu tamanho original. Maurício é uma ilha jovem com apenas alguns milhões de anos. A apenas 1.900 quilômetros da costa da África, acredita-se que a pequena ilha ganhou vida há cerca de 9 milhões de anos. Os vulcões subaquáticos da região expeliram tanta lava que acabaram por formar a Terra que é hoje. Mas os cientistas encontraram rochas de zircão com mais de 3 bilhões de anos. Também pode ser parte de um continente submerso chamado Maurícia, que tem apenas 1/4 do tamanho de Madagascar. Os zircões estavam incrustados em rochas sólidas e não apenas na areia, o que pode descartar a hipótese de terem chegado à costa de outro continente. Alguns cientistas ainda não estão convencidos. Eles sugerem que a descoberta de rochas que se destacam das outras típicas trazidas por uma erupção pode inclinar a comunidade científica a essa teoria. Mas, assim como a Islândia poderia ser parte da Grande Islândia, Maurícia já foi chamada de Rodínia, que consistia na Índia e Madagascar. As teorias sugerem que Maurícia estava coberta de água quando a Índia se separou de Madagascar há cerca de 85 milhões de anos. A maior cerca do mundo se estende por mais de 5.000 quilômetros de Queensland à Austrália Meridional. Se esticada, poderia facilmente ligar Londres a Nova York, e se você caminhasse ao longo dela, precisaria de 6 meses para completar a jornada. Ela não foi construída para proteger a fronteira australiana. Por que seria, se os australianos são cercados por apenas água? Também não foi construída para proteger algum edifício importante. Seu objetivo é manter algumas espécies de animais afastadas umas das outras. Foi no final do século XVIII que os australianos começaram a construir partes dessa cerca. Eles queriam criar uma barreira que separasse a parte animada e movimentada do país, onde cidades como Melbourne e Sydney prosperam, do outback árido e seco. Eles usaram postes de madeira escavados profundamente no solo, ligados por uma tela de arame de cerca de 2 metros de altura. Algumas partes da cerca têm até uma segunda camada carregada eletricamente. Para garantir que essa cerca cumpra a sua função, foram adicionadas algumas luzes vermelhas e brancas para ajudar a proteger as coisas mesmo à noite. Uma equipe de mais de 20 pessoas trabalha em tempo integral para manter tudo sob controle aqui. E todos os anos, as autoridades locais contribuem com cerca de 750 mil dólares para manter a construção em forma. Por que toda essa preocupação? O principal motivo foram os dingos. Essas criaturas parecidas com lobos são os maiores mamíferos carnívoros da Austrália e também são predadores de topo. Eles estavam causando muitos problemas para os fazendeiros locais, especialmente no sul de Queensland, onde frequentemente perseguiam ovelhas. Na maior parte do tempo, a cerca faz bem o seu trabalho, mas não é infalível. Alguns dingos ainda conseguem se esgueirar por ela. Outras vezes, camelos selvagens acabam se chocando contra ela. Isso se deve ao fato de que a Austrália tem uma grande população de camelos circulando por lá. Mas essa solução criada pelo homem fez mais do que os habitantes locais esperavam. Eles achavam que haveria apenas menos dingos dentro da cerca. Mas menos dingos significa mais cangurus. E mais cangurus significa mais competição com as ovelhas por comida. Não são apenas as espécies maiores que estão sentindo o aperto. Os animais menores e a vegetação também passaram por mudanças.
Com toda essa competição em um espaço menor, os habitantes locais notaram menos diversidade na vida vegetal e nos pequenos animais. O solo tornou-se menos nutritivo com o tempo, afetando o crescimento das plantas. Além disso, a cerca funciona como uma barreira para a migração de animais e a dispersão de sementes. Até mesmo as dunas de areia estão sentindo os efeitos, com menos cobertura de grama para manter as coisas unidas. Quando os cientistas observaram cangurus dos dois lados da cerca, notaram que os filhotes que estavam dentro eram mais leves e menores em média. Os de fora tinham pés e cabeça maiores para sua idade. E não era porque eles estavam comendo uma dieta diferente. Os cangurus que estavam presos compartilhando a terra com os dingos tiveram que se desenvolver mais rapidamente para sobreviver. Por outro lado, os que estavam dentro da cerca foram mais lentos porque não estavam sob o mesmo tipo de pressão. Esses tinham que competir com muitas outras criaturas por comida, portanto, um tamanho maior não era mais uma prioridade. Os pesquisadores ainda não têm certeza se essa diferença é uma solução rápida ou uma adaptação genética de longo prazo. Que tal domesticar os dingos? Isso não ajudaria? Muitos acham que os dingos já foram animais de estimação na Austrália, mas não se sabe ao certo. Atualmente, eles são bastante selvagens, assim como os lobos, hienas ou coiotes. A maioria deles não precisa de matilhas para sobreviver e são caçadores solitários com instintos aguçados incorporados. Portanto, domesticá-los não é algo fácil. Ainda assim, derrubar a construção não é uma opção por enquanto. Os australianos são tão rigorosos quando se trata de garantir que os dingos sejam mantidos longe que eles até criaram leis para as pessoas que manipulam a cerca. Deixar um portão de passagem aberto pode dar prisão por até 3 meses. Danificar a cerca pode custar 6 meses de liberdade. Não foi a primeira vez que os australianos pensaram que uma cerca poderia ajudar com problemas com animais. Antes de precisarem dela para os dingos, eles sofreram uma séria invasão de coelhos. Por mais fofos que fossem, os coelhos estavam danificando a terra usada para a agricultura. E então, os habitantes locais pensaram em uma cerca de 3 partes. A primeira se estendia de perto de Ravensthorpe, no sul, até Pardue Station, na costa de Pilbara. Ela tinha mais de 1.770 quilômetros de extensão, o que a tornava a maior cerca ininterrupta do mundo na época. Esse problemão com coelhos pode ser atribuído a um homem chamado Thomas Austin. Em 1859, quando chegou à Austrália, ele achou que seria uma boa ideia soltar alguns coelhos na natureza, pensando que isso daria um pouco mais de charme ao lugar. Mas como os coelhos não são nativos da Austrália, eles não tinham predadores naturais na época. Eles também são criaturas bastante adaptáveis, precisando apenas de um pouco de grama para se alimentar. Além disso, se reproduzem em velocidades surpreendentes. Uma mamãe coelha pode ter 4 ninhadas por ano, com até 5 coelhos cada. Em pouco tempo, seu número aumentou. No final da década de 1880, os coelhinhos haviam causado tantos danos que as autoridades locais fizeram uma proposta. Ofereceram o equivalente a quase 2 milhões de dólares hoje em dia para quem conseguisse encontrar uma solução para esse problema de orelhas compridas. Ninguém reivindicou o prêmio, mas uma comissão se reuniu um pouco mais de uma década depois e teve a ideia da cerca. A manutenção dessas cercas era complicada, havia inspetores oculares, sendo que cada um era responsável por um trecho de cerca de 800 quilômetros de extensão. Havia também cavaleiros de fronteira patrulhando seções menores, usando bicicletas no início, depois mudando para camelos ou usando camelos para transportar carroças. Eles até tentaram usar carros em um determinado momento, mas eles não conseguiam lidar com o terreno acidentado e os pneus furavam constantemente. Em termos de eficácia, bem, em 1902, os coelhos já estavam passeando do lado errado da cerca. Por isso, 4 anos depois, foi colocada outra cerca. Isso funcionou por um tempo, tanto que as autoridades locais não se preocuparam em ajudar os fazendeiros após a segunda cerca com empréstimos de redes para coelhos. No entanto, as pessoas que ficavam entre as 2 cercas ainda tinham dificuldades para lidar com o problema dos coelhos. Em pouco tempo, os coelhos se espalharam até mesmo sobre a cerca número 2 e ficou claro que a solução não funcionava. Em algumas áreas, mesmo enquanto as cercas estavam sendo construídas, coelhos sorrateiros conseguiam passar por elas. Até hoje, a coelhada ainda causa dificuldades às autoridades australianas às vezes. A cerca dos dingos pode ser a mais longa, mas não é a mais estranha. A cerca de aquário na Turquia pode levar esse prêmio. Essa cerca em forma de aquário tem 50 metros de extensão. Foi construída para garantir que a vista para o mar de uma vila cara fosse visível de todos os seus andares.
Hoje em dia, ela reúne muitos turistas de todo o mundo, ansiosos para ver a variedade de peixes que ela contém e até mesmo os polvos. Montar a estrutura transparente não foi difícil. O verdadeiro desafio foi conectar a cerca de aquário ao mar Egeu por meio de uma tubulação enterrada que se estende por 3.960 metros de terra. Isso garante o fluxo constante de água, mantendo o aquário limpo e os peixes felizes. Para garantir que ninguém danifique a delicada cerca ou roube 1 ou 2 peixes, o proprietário também investiu em segurança. Ele instalou uma rede de 17 câmeras equipadas com reconhecimento facial. Os visitantes podem olhar e tirar fotos, mas se chegarem muito perto, é provável que os alarmes sejam acionados. Outra dessas cercas estranhas é a cerca de Sutjas, na Nova Zelândia. Se você estiver na região central de Otago, poderá se deparar com uma cerca adornada com sutiãs de todos os tipos de tamanhos, formas e padrões. Sua história remonta ao ano de 1990, quando moradores da região encontraram 4 sutiãs misteriosamente pendurados na cerca ao longo da Cardrona Valley Road. Algumas ficaram um pouco surpresas, mas outras começaram a acrescentar sutiãs à decoração. Logo, mais sutiãs apareceram e o local se tornou uma parada obrigatória para os turistas. Sua popularidade é tão grande que às vezes causa problemas de trânsito na área.